Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Hoje temos um episódio especial. Nesta nova temporada, frequentemente vamos trazer aqui convidados que nos vão ajudar tanto na literacia financeira como relativamente ao tema das criptomoedas. Hoje temos connosco a Andreia e a Tânia. Sem perder mais tempo, apresentar as pessoas que estão por trás da Contas em Dia. Querem falar uma de cada vez, para as pessoas reconhecerem o som no áudio? Podemos? Andreia. Então, eu sou a Tânia. És a Tânia. Muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. E Andreia. E Andreia. Olá. Bem disposta? Muito bem disposta. Então, uma curtíssima apresentação. A Andreia é aqui nossa vizinha, da zona de Cascais, nasceu em 84 e é licenciada em Gestão de Empresas. A Tânia vive mais no tempo mais frio, mais úmido ali. Nasceu na Covilhã, vive em Braga e nasceu em 86 e é licenciada em Economia. Estou a dizer bem. Certo. Juntas compõem uma outra coisa, uma terceira entidade, as Contas em Dia, que se focam na literacia financeira e onde dão formação e ajudam pessoas com esta coisa difícil que é o dinheiro. Não é? Não precisava de ser difícil, mas se calhar é um bocadinho mais difícil do que é suposto. E aquilo que nos uniu, na realidade, foi ter-nos conhecido, eu não sei se há um ano atrás, ou talvez mais, quase, sim. Porque foi mesmo no início. Foi em setembro de 2021, agosto, por aí. Ok. Sim, que giro. Então, já nos conhecemos há quase 2 anos, Sim. mais virtualmente do que presencialmente. Sim, ok. Em que creio que foram vocês que me abordaram por causa das criptomoedas e o tema das criptomoedas, porque fazem parte da literacia financeira, e desde então temos vindo a fazer uma outra coisa, contactar de vez em quando, mas hoje finalmente passamos aqui a uma nova fase, que é estarmos juntos, no mesmo espaço, aqui no Bitcoin Talks, e podemos partilhar aqui uma conversa à volta do dinheiro. Eu acho que o dinheiro é aquilo que nos une. Vocês já se conhecem há um tempinho? Onde é que vocês se conheceram? Querem falar um bocadinho sobre isto? Como é que nasceu o Contas em Dia? Mas antes disso, como é que vocês se conheceram? Porque vocês vêm ambas da área bancária, é assim, não é? Eu posso pegar aí no que tu estavas a dizer, que o dinheiro é aquilo que nos une. E o dinheiro foi aquilo que nos uniu, a mim e a Andreia. Para além de sermos pessoas que estamos sempre a brincar, pronto, estamos sempre muito bem dispostas, e isso também nos uniu, porque nós estávamos numa sala, uma de cada lado, no nosso estágio, na banca, no banco. E pronto, houve ali uma troca de olhares, gerou-se toda uma química, e ao final de uma semana estávamos a viver juntas, porque naqueles intervalos e nos almoços começámos a falar e percebemos que havia ali uma conexão, e para além de adorarmos viajar e tudo mais, o dinheiro foi um tema que sempre abordámos, porque descobrimos que começámos a trabalhar com a mesma idade, aos 16 anos, e já sabíamos o que era isto, de gerir o dinheiro, de perceber para que é que o dinheiro servia, não é? E depois começámos a viver no coração de Lisboa. Sim. Ainda podíamos pagar uma renda na altura. nós vivemos juntos no Chiado. Okay. Numa casa, por cima, uma casa em 2009. Em 2009, ainda 2 estagiárias podiam pagar um arrendamento de uma casa. 35 metros quadrados. Sim, para aí, mesmo pequenina, uma casa de bonecas. Mas que recebemos a toda a gente. Recebemos aos amigos, aos namorados, toda a gente. E depois a nossa carreira na banca continuou, em bancos diferentes, em funções diferentes, mas nós sempre mantemos a nossa amizade, porque temos muitos gostos em comuns, apesar de sermos mesmo muito diferentes de feitio. Mas a questão do dinheiro e do planeamento financeiro e tudo mais era uma coisa que eu falava com a Tânia com muita facilidade, e eu até achava um bocadinho estranho que não falava com colegas de trabalho da mesma maneira. Até porque nós nunca trabalhámos juntas, só vivemos juntas. Sim. Isso, mas trabalharam na mesma instituição? Trabalhámos, vez, não é? sim. Não trabalhámos, foi o estágio. Pois é isso. Não fizemos mais nada juntas. A partir daí foram 15 dias só, porque depois cada uma foi para a sua agência e só nos encontrávamos em casa para falar de muitos temas e outro que seria o dinheiro. Mas vou aqui pegar a Andreia, pegando aqui que nunca trabalhámos juntas, mas havia uma coisa que, para além de criarmos uma grande amizade, às vezes na hora do almoço, lembro perfeitamente de algumas chamadas que tínhamos em que falávamos sobre isto do que é, porque atendíamos pessoas,
porque por trás de uma pessoa há uma história, não é? Tem as suas vidas e o dinheiro é um grande peso nas famílias e partilhávamos, epá, as pessoas não precisam de crédito, as pessoas não precisam só de uma conta à hora, as pessoas precisam de um planeamento, porque faziam, na altura tu estavas em gestão de risco, não é? E tinhas muito acesso a pessoas mais endividadas, não é? E fazíamos ali partilha da iliteracia financeira que existia, que existe, e sem nos darmos conta, com essa troca com estas partilhas de diversas pessoas que nós acompanhámos, estava ali já a crescer o Contas em Dia, mas nós nem nos tínhamos apercebido, porque longe de pensarmos na altura que iríamos sair da banca. Mas uma coisa que nos passava era que não iríamos ficar para sempre na banca, Sim, mas não saberíamos que era tão... Sempre foi claro. Isso foi claro, mas não tínhamos propriamente ali um ano ou um acontecimento. Na realidade, foi a maternidade. Ou seja, foi depois da maternidade que fizemos o que nós chamamos um PPP, um parar para pensar à séria. E, ok, não é este caminho que eu vou fazer uma nova estrada. E a Tânia antes de mim, portanto a Tânia saiu do banco em plena pandemia. Em plena pandemia, em março de 2011, e eu saí no final do ano. E na altura íamos ter caminhos completamente diferentes, porque estávamos um pouco naquela, não, esta área financeira é pesada. Já chega, não, agora vamos fazer coisas completamente diferentes. Estavam a pensar mudar de área, sim, de área. sim. Completamente, sim. Eu, na altura, e falando aqui um bocado de planeamento, porque a Andreia fazíamos montes de Excel, porque eu decidi sair, mas saí com um plano feito, ou seja, eu estava preparada financeiramente para sair, porque eu agendei a minha saída para 31 de março e a pandemia, o Covid veio a 14 de março, mais ou menos, em Portugal, nos primeiros casos. E eu ia sair 31, ou seja, a expectativa que eu poderia ter de conseguir emprego foi como se fosse nula, não é? Mas eu estava preparada financeiramente e muitos dos colegas, eu também há pouco estava a dizer que não falava a mesma língua que os colegas de trabalho que falavam comigo, e é uma verdade, os meus colegas não entendiam como é que eu sabia, por exemplo, quanto é que eu gastava ao ano. Não percebiam. Tânia, e agora o que é que tu vais fazer? Está tudo bem, eu tenho... Sim, ia-te interromper só para não perder esta ideia. Tu queres, porque as pessoas eventualmente estão a vir e pensar, ok, tinhas um plano, mas o que é isso ter um plano? O que é ter um plano para quando saímos? Sim. Será que existe uma maneira de conseguir explicar a uma pessoa em poucas palavras o que é que consistia esse plano? Quais eram as questões nucleares nesse plano? Tu falaste agora da possibilidade de conseguires calcular os teus gastos até ao nível anual, portanto já não é mensalmente, nem para X meses, por exemplo, um ano. O que é que mais seria para ti esse plano? O que é que ele consistia? Qual é o grande núcleo desse plano? Aqui eu tinha uma visão 360 daquilo que eu queria fazer e das decisões, ou seja, o plano permite-nos tomar as decisões que nós achamos acertadas, mas mesmo que venham imprevisto, e no meu caso foi a pandemia, eu conseguia seguir outro caminho. Então aqui o primeiro passo é mesmo efetivamente nós sabemos quanto dinheiro é que nos entra e quanto é que gastamos, e depois percebemos aquilo que queremos e se for necessário descermos de graus, e quando digo descermos de graus é se calhar numa primeira instância eu poderia querer ir para uma casa com determinadas características e tive que ir para outra até conseguir ter, neste caso porque eu ia comprar outra casa e tive que ir para uma casa arrendada durante o tempo que eu não estava à espera, ou seja, à partida seria 3 meses e fiquei um ano numa casa arrendada antes de ir para a minha casa, ou seja, tinha que estar mesmo preparada financeiramente para isso. Então aqui é mesmo saber aquilo, para onde é que vai o nosso dinheiro, não é? Saber ao cêntimo, e quando nós dizemos ao cêntimo ao início é isso, e falando aqui um pouco do método Contas em Dia, se quiseres falar disto, percebermos qual é que é o nosso método, não é? Nós mostramos às pessoas... Eu quero ainda falar ainda do teu plano, porque tu viveste. Eu vivi um pouco. Aliás, vivemos muito o plano uma da outra, porque curiosamente os nossos maridos são amigos muito antes de nós sermos amigas. Ok. Portanto, eles foram colegas de faculdade e tudo mais. Mas atenção, mas na altura o meu atual marido nem era meu namorado. Conheci através da Tânia. Então, uma casamenteira. És uma casamenteira. E então, isto do plano, muitas vezes as pessoas pensam que o plano é engessar a vida. Que é, então vai ter de ser assim. E se não for assim, então para que é que se faz?
é como se fosse uma rota de GPS. Eu estou aqui, eu sei que eu quero ir para ali. Eu posso traçar um caminho, mas entretanto podem haver obras, podem haver estradas cortadas. Então é saber recalcular rotas. É sobre principalmente saber recalcular rotas. E era uma coisa que eu gostava muito na faculdade. E lembro-me de estar a falar disto no plano específico da Tânia, the worst case scenario. Tipo, na pior das hipóteses, dá para viver com quanto? Com X. Então, podes ficar X anos sem trabalhar a viver assim. Fiz. Então, mas não sei o que, não sei o quê. Então, havia muitas, fazíamos muitas projeções, fazíamos e continuamos a fazer, agora atualmente na nossa vida, na nossa empresa. E para nós o plano é exatamente isto, porque às vezes quando se fala em plano, não é plano, planeamento. Quando se fala em planeamento é muito isto, parece que vamos engessar e que só pode ser aquilo e que estamos a reduzir as hipóteses. Não, nós vimos uma frase num filme do Will Smith que dizia: quem não planeia, planeia falhar, e é mesmo isso. Deixa-me acrescentar uma coisa, porque eu estavas a falar e estava a perceber também para as pessoas que estão a ouvir perceberem o que é isto de ajustar as rotas. Por exemplo, eu na altura saí aqui de Lisboa e decidi viver para Braga. Isso já estava certo, já sabia que casa para onde é que iríamos viver e tudo mais, mas estive ali um ano que não estava à espera e que tinha que pagar uma renda. Então, eu por saber e por estar preparado financeiramente e por saber onde é que eu vou buscar o dinheiro para pagar aquela renda, foi muito mais fácil. Eu ajustei a minha rota, ok, este pedaço aqui do bolo eu sei que pode servir para este imprevisto que eu não estava à espera. É mais fácil assim do que de freestyle e eu só vivo uma vez e logo se vê. Assim, é muito mais, sente-se clareza e uma paz de espírito, não é? Por isso nós somos money nerds e planeadoras, estrategas, adoramos isto. Tanto no nosso curso como em consultoria, quando as pessoas começam a falar de ali, basta só dizer assim um dos objetivos que querem, as nossas cabeças já começam ali. Eu acho que isto às vezes tem a ver com, eu pelo menos identifico-me com esta ideia de brincar ao dinheiro, que isto é brincar ao dinheiro, não é? Não é brincar com o dinheiro no sentido de estarmos a fazer coisas irrefletidas, mas é brincar às formas como podemos usá-lo para chegar onde queremos chegar. Porque há muitos cenários e o que podemos fazer é brincar com cenários, não é? Então, se eu gastar mais na casa, quanto é que eu tenho de cortar e aonde e como é que isto se monta? É quase como se tu tivesses um conjunto de legos, não é? E podes montá-los de várias maneiras. Eles podem ser usados de várias maneiras, mas vais sempre ter que fazer ali alguma coisa com eles, não é? Porque o dinheiro é um bocado este jogo. Até que ponto é que... Até que ponto é que as pessoas, quando aparecem, quando se fala a primeira vez sobre dinheiro e quando aparecem e quando percebem que têm esta necessidade de fazer um plano, até que ponto é que elas vêm com a ideia pré-feita de que o dinheiro é uma coisa chata ou monótona ou difícil? Ou não, é um bicho de sete cabeças. Tem uma relação emocional não muito boa com o dinheiro, mas isto se calhar já deve, na grande maioria já vem de trás, já vem de se calhar perceberem que o dinheiro era uma fonte de stress entre os pais, em que se calhar havia compras escondidas, que havia, que era um tema que não se podia falar, era feio falar de dinheiro. Ou ter a vergonha de ser rico, também há pessoas que têm exatamente, portanto, há um sentimento de vergonha e de culpa que em relação ao dinheiro que eu acho que é quase um denominador comum, que as pessoas muitas vezes têm vergonha ou sentem culpa porque não gerem bem, mas depois há pessoas que vêm de famílias com bons patrimónios e tudo mais e que também têm ali algum quase pudor em dizer porque é que vão pensar de mim, porque se calhar só são aproximar de mim por causa do dinheiro, ou vão pensar que eu sou fútil, ou... aqui o tema de dinheiro é um tema mesmo difícil. E dos nossos tempos no banco, eu dizia muitas vezes à Tânia, eu às vezes sentia-me um padre, porque as pessoas, o que nos falavam ali, parecia que nem ao padre falavam. Tem alguma religião. Parece que estavam no confessionário. Porque, mas sentavam connosco, na verdade. É que na verdade, connosco sem tabu. Eu sentia isso e era uma coisa que, dos tempos que ainda fazia atendimento, fazia mesmo por quebrar aquele
aquele muro que existe de estar a falar com a senhora do banco, ou doutora, que eu não gostava nada de me chamassem, e havia casais que eram atendidos em separado, não é? Lado a lado. Havia pais, que primeiro ia o pai, depois ia o filho. Então, quer dizer, se até com as nossas relações mais próximas nós temos este tabu em falar sobre o dinheiro, o dinheiro tem uma carga emocional enorme, mais do que prática, não é? Por isso, as pessoas chegam até nós com pois, o dinheiro, mas sabes que... Mas eu acho que as pessoas com contas em dia têm logo a tendência depois logo a mudar esse chip. Eu acho que não é puxar aqui o rabo à nossa sardinha, mas nós temos um ar muito fresco, não é? O nosso ar, não é? Somos jovens. Não, mas trazemos uma leveza ao tema. E o que nós notamos em que atraímos, porque para quem não nos conhece, o Contas em Dia começou em 2021, em janeiro, dia 7. O número 7 é muito importante para nós, por isso e por outros motivos. Então, aí nós começámos, e já falando daqui, fugindo um pouco àquilo que estávamos a falar, mas para entrar aí. Contas em Dia foi criado e vinham pessoas, ao início era só consultoria financeira, nós não tínhamos o curso. E reparávamos que todas as pessoas que nós conseguimos atender, porque entretanto houve uma lista de espera e não conseguimos mais, já tínhamos cerca de 180 pessoas em espera em agosto, e as pessoas estavam em profunda mudança, transformação. Havia ali alguma coisa que as fez, epá, eu tenho que tratar do dinheiro. Ou por divórcio, ou porque recebeu uma herança, porque mudança de carreira. Toda a gente estava e está, quem se aproxima de nós, tem ali alguma coisa de processo de transformação, até mesmo que seja deixar de fumar, imagina. Uma coisa tão simples, parece simples, que é difícil, quem fuma sabe isso, mas nota-se que as pessoas estão em processo, e como hoje em dia também cada vez mais se fala no desenvolvimento pessoal, e quem vai mais dentro, profundo, ou seja, em terapia, o que for, que felizmente também é uma coisa que já se começa a falar mais, e o dinheiro também traz isso. Então as pessoas começam a tratar as suas crenças, isto que a André estava a dizer, da educação que têm, e vão tirando o peso que está dos anos passados e começam e vêm até nós assim mais leves e soltos para falar sobre o tema. Há aqui 2 ou 3 temas. Eu não sei se da outra vez que estivemos aqui à conversa, quando vocês visitaram aqui o escritório da última vez, não sei se falámos, mas está-me a aparecer novamente, e parece-me que falámos de um livro que é It Didn't Start With You. Sim, falaste, tu estavas a ler, não era? E que paraste. E que parei na altura porque acho que esta ideia de o livro o que diz, não é? Isto é do inglês, não é? Não começou contigo. E eu acho que isto partilha-se em tudo. Nós na Self trabalhamos o desenvolvimento pessoal em variadíssimas vertentes. As finanças pessoais e o dinheiro e tudo isto é uma delas, mas são muitos pilares da vida, não é? E a grande verdade é que parece-me a mim que isto tem muito a ver com... A maioria destas coisas já vem atrás. A maioria dos nossos desafios, dos nossos verdadeiros desafios, já vem atrás. Já é algo... não vou falar de algo muito espiritual ou sequer de ADN, mas estas coisas vêm profundamente impressas em nós desde o momento em que nascemos. E depois, ainda por cima, temos outra coisa que é a vivência onde estamos. É mais uma vez uma réplica e uma repetição daquilo que nós já trazemos. Então o livro tem uma perspectiva muito científica até, mas é impressionante o nível de ignorância que nós temos sobre os programinhas que trazemos instalados mesmo. E que depois passamos a vida toda a tentar destruí-los, reinstalá-los, limpar o disco, não sei, eu estou a falar em termos informáticos, mas é mesmo mais mas tu estavas a falar aí de uma parte racional e até disseste, não vou falar de espiritual e ADN, porque nós somos seres mais racionais, não é? E então no que toca ao dinheiro as pessoas pensam, eles são um túmulo, não é? Tipo, tudo. Mas a verdade é que quando se começa a ler esse tipo de livros ou a entrar dentro de nós, e hoje há muito aquela parte, parece que toda a gente tem gratidão, empoderar e não sei o quê, mas a verdade, nós não somos, nem usamos esse vocabulário, mas somos umas apaixonadas de desenvolvimento pessoal e o que isso nos torna melhor a nós, a ser individual, não é? E que depois isso vai se repercutir na nossa profissão, nas pessoas que nos seguem, nas pessoas que estão na nossa família, nos nossos relacionamentos. Mas ir lá ao fundo, começar a cavar ali com uma picareta dói.
Dói porque tu estás a mexer e parece que é terreno pantanoso, a perceber e a resolver. E acho que a maturidade ajuda-nos a aceitar, não é? A aceitar o que houve para trás e a perceber que a nossa educação que nós tivemos foi porque os nossos pais, os nossos avós também o tiveram, e começamos ali a entender, ok, já percebo porque é que eu tenho este bloqueio, e isto era o que estavas a dizer, remete-se ao dinheiro, às relações, a tudo, não é? Começamos ali a desbloquear. Quase todas as coisas verdadeiras, e as coisas verdadeiras entenda-se tudo aquilo que de facto interessa, é importante, determina e decide. Eu tenho esta teoria de que funcionam todas mais ou menos da mesma maneira. Se tu pensares na natureza, o cultivar e o cavar para poder plantar, não é? Tu primeiro tens que destruir para construir. Tu primeiro tens que limpar o terreno para poder plantar. Tu primeiro tens que destruir a construção muscular no treino físico, no exercício físico. Criar músculo é destruir músculo. Tu, quando estás a treinar, estás a destruir músculo. Tu constróis depois com a nutrição. E não digo alimentação, porque são coisas diferentes. Alimentar é comer qualquer coisa, nutrir é trazer algo que de facto constrói. E quase tudo na natureza e na vida tem a ver com destruir para refazer. Para reconstruir melhor, mais forte, mais capaz. E eu acho que esta parte das finanças pessoais é um bocadinho a mesma coisa. Nós primeiro precisamos de destruir, e aí vai doer um pouco, como dói no ginásio, não é? Quando estamos a treinar. Quando estamos a alongar, quando estamos a fazer qualquer coisa que está a testar o nosso limite anterior, não é? E aqui o dinheiro funciona um bocadinho da mesma maneira. Nós temos que testar o nosso limite anterior, nós temos que ser capazes de enfrentar o julgamento, que é uma coisa que tem muito a ver com esta noção do ser o padre e o não falar de dinheiro, e o dinheiro ser uma coisa difícil. O dinheiro também mostra um bocadinho o que somos. Sim. E o nosso comportamento com o dinheiro também mostra um bocadinho o que somos. E o dinheiro só aumenta a nossa essência, não é? Sim. É essa capacidade. Embora as pessoas acham que não, não é? E as pessoas acham que não, porque depois há aqueles ditados populares, se é pobre e ser honesto. Que tem uma coisa a ver com a outra. Eu, se for boa pessoa e tiver muito dinheiro, eu vou poder fazer muito bem a muita gente, não é? E se calhar, se já for assim uma pessoa, se calhar com muito dinheiro, então não sou uma pessoa pior. Então, o dinheiro tem a capacidade de aumentar aquilo que nós realmente somos. E eu acho que também o conceito em si de dinheiro acho que não é claro. Ou seja, quando nós pensamos em dinheiro, pensamos nas notas, não é? Pensamos no saldo da conta, pensamos. Mas o dinheiro é muito mais do que isso. O dinheiro é muito mais do que isso. E quando pensamos em que moeda de troca, pensamos logo em dinheiro. Mas não pensamos que há outras moedas. Há a nossa paz interior, não tem nada a ver com espiritualidade, nem nossa paz interior, nossa saúde mental, até se quisermos, e tem a ver com o nosso tempo. Que isso é que realmente, isso é que é uma moeda cara, porque essa é mesmo escassa. Então, nós misturamos estes conceitos. Também entra como Diz? A amizade, o amor, eventualmente entram como moedas de troca. Nós gostamos de usar três, mas é uma relação, não é? Entra lá. É uma relação. Sim. Isso ajuda, sim, e gerindo as emoções, e depois ajuda-nos a, como nós costumamos dizer, a estar com sabedoria, com ponderação. Mas eu estou aqui a pensar uma relação, a relação não é uma moeda de troca. Claro que então não é? Claro que é. Porque uma relação, independentemente da relação que seja, não funciona se estiver completamente desequilibrada, não é? Tem de haver um dar e um receber. Portanto, há sempre aqui uma moeda. Se só um é que dá, se calhar não é uma relação se calhar não é uma equilibrada, relação equilibrada, não é? E isto tanto é para com relações amorosas, como relações de amizade, como é a vivência da parentalidade. É a mesma coisa. Sim. Mas eu agora estava-me a lembrar de uma notícia que estava a ouvir, que nada que tem a ver, mas está relacionado. Estavam a falar sobre o cancro nos ovários, nas mulheres, e que muitas das mulheres não têm acesso à medicação. E porquê? Pelo dinheiro. Não é por ela não estar a ser, pelo dinheiro. Então, falando aqui uma parte mais dramática, né, que é a doença e o cancro, que é uma doença que parece que está a escolher as pessoas, não é? Que está ali a escolher, nós estamos sempre ali a fugir a ver se não nos calha a nós. Mas se nós tivermos, é pensar nisso, não é? O dinheiro vai nos servir. Se vier uma doença, eu vou ter
É pensar em todos os casos e não é estar a ser aqui dramática, não é? É para a casa tanto que nós queremos. É ser prático, não é? E se não for a mim, a quem está próximo de mim, se eu puder ajudar. É nesse sentido. Eu estava a ouvir e pensei, eu fiquei enjoada com esta notícia, porque me estava a agoniar, ainda por cima sendo mulher, e depois pensei, eu tenho, se me acontecer alguma coisa, o que eu puder fazer para que pelo menos demore, se for o caso, a fatalidade, não é? Que é a morte, eu estou preparada financeiramente para isto, e isto traz-me tranquilidade. E acho que é nesse sentido que nós temos que. Vim aqui, se calhar, vim aqui falar, se calhar, uma parte mais negra, que são as doenças, a saúde, mas nós precisamos de saúde. Mas não é? sem dúvida, eu acho que isso é um dos pacotes financeiros que nós devemos tentar construir na vida, não é? De certa maneira, se calhar, se pudermos pôr aqui uma verdade e ver se vocês concordam com esta ideia de que o dinheiro é um redutor de aleatoriedade, por exemplo. Sim. Não é? Ao teres dinheiro, podes dizer, não, isto não vai ser de qualquer maneira. Eu tenho aqui alguma capacidade de reagir a isto, não é? Como estavas a dizer nesse exemplo. Tenho aqui alguma capacidade de, se calhar, até ir procurar um especialista, não sei, se no estrangeiro, se alguém mais acima, o estrangeiro aqui até pode parecer mal, parece que não temos pessoas boas em Portugal, não é isso que eu quis dizer, mas se calhar ir procurar alguém que se especializa naquela coisa específica e podemos ter acesso. E o dinheiro é acesso. Portanto, esta ideia que tu trouxeste há pouco de compensarmos dinheiro com sermos bondosos é muito injusto e é muito inconsequente, porque isto não leva as pessoas para lado nenhum. Não é? Só traz carga negativa a uma coisa que devia ser positiva, não é? E uma coisa engraçada que é de tão óbvio que é, mas que cada vez que nós dizemos isso há sempre pois, nunca tinha pensado sobre isso. Que é, nós, ao longo da nossa vida, nós podemos ser solteiros, depois casamos, depois podemos divorciar, podemos não ter filhos, depois ter um filho, depois ter não sei quantos filhos, podemos morar em Portugal, podemos ir para o estrangeiro, podemos morar num apartamento de 35 metros quadrados ou ir viver para uma quinta enorme. A vida pode mudar, nós podemos ser várias pessoas ao longo da nossa vida. Mas não vamos precisar de dinheiro sempre. Independentemente de quem nós sejamos, de onde nós vamos viver, do nosso estilo de vida, nós vamos sempre precisar de dinheiro. Então, porquê que é este? É um assunto assim meio invisível, que é aquele elefante na sala, que toda a gente precisa de gerir o seu dinheiro, mas isso é uma coisa que é incómodo falar. Que é uma das coisas que a nós nos continua a espantar, apesar de lidarmos com isso quase diariamente. Pessoas que deixam heranças aos filhos e aos netos sem nunca na vida, ao longo de toda a sua vida, ter falado que património financeiro tinham. Então construíram um património, muitas vezes grande, que deixam aos seus herdeiros e nem lhes explicaram qual foi a estratégia para... Como é que se lida com isto agora? Como é que se lida com isto? Eles percebem que potencialmente nunca mais vão precisar de trabalhar. Claro que vão ter que ter património, mas que nem se apercebem disso, porque não sabem interpretar os números, porque não sabem, ficam sem reparem, pessoas com dinheiro ficam sem chão porque não percebem o que é que vão ter que fazer e como é que vão gerir. Há muito vocês já devem ter ouvido esta expressão das 3 gerações, a primeira constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Não haverá aqui uma relação direta com quem destrói porque também nunca teve um contacto e um ensinamento e uma convivência direta na construção, um envolvimento na construção. Porque na verdade estamos a herdar uma máquina que já foi feita, já foi concebida, mas que se calhar já nem funciona da mesma maneira, mas nós também nunca soubemos detalhes sobre como é que se faz aquilo, não é? Então depois vamos herdar uma coisa em terceira, no rádio estragado, não é? Alguém disse, nós ouvimos, já ouviu mal, já traduziu mal, não houve uma concentração nisto. E não queria lembrar nada com heranças, mas os prémios do Euromilhões. Nós assistíamos, não é? E quando estávamos na banca era quase diariamente. Quando recebiam um prémio, e a menos de nada, o dinheiro ia para estamos a falar de milhões de euros. Sim. Vocês acompanharam mais que um caso do género. Porque estes prémios as pessoas não ajudam, não é? Não há um apoio ao cidadão que fica milionário, não é? O que é que ele pode fazer com o dinheiro e como gerir? Porque é que as pessoas fazem lá primeiro? Uma casa para mim, para a minha mãe, para não sei o quê, um carrão ou não sei quantos carrões, vou viajar e o dinheiro
E a verdade é, as pessoas ficam com tanto dinheiro quanto são capazes de gerir. Ou seja, pouco ou nenhum. Pouco ou nenhum. Sim. Pouco ou nenhum. E quando muitas vezes nós no Instagram dizemos não sei quantas verdades sobre o dinheiro, e dizemos qualquer coisa do género, se ganhar Euromilhões fico com a vida feita. N pessoas a responderem, eu fico com a vida feita. Os outros não sei, mas eu fico. Está bem. Espero que ganhes. Acho que era preciso. Isto porquê? Porque como muitas vezes não há aqui nem um planeamento de então, mas primeiro, isto é o primeiro grande mito. Não, para ganhar tem de ser logo os 100 milhões ou os não sei quantos milhões. Então, mas eu dizia isto no banco e os colegas ficavam, se me saírem 500 mil, no dia a seguir ponho a carta. Então, mas 500 mil não fazes nada, compras uma casa. Eu? Vais ver o que eu faço. Eu sei perfeitamente o que é que eu faço com esse dinheiro. E eu sei perfeitamente que aquilo é um catalisador para eu fazer muito mais dinheiro. Se eu tiver esse empurrão, meus amigos, alguma vez, compras uma casa e um carro e lá se foi o dinheiro. Também 500 mil não vais estar a viver numa cozinha. Eu costumo dizer às vezes que as pessoas acham que o plano para o dinheiro, ter um plano para o dinheiro é a forma como vão consumi-lo. Sim. Pois. E que isso é o plano. Pois. E não como geri-lo e como potenciar mais. E não como vão criar mais, não é? Fazê-lo render mais produtividade. As pessoas também se centram muito nos investimentos, que parece que é a solução, a primeira solução delas. Que é ali, nós costumamos trazer uma pirâmide em que dividimos em 4, que é a mentalidade financeira, a organização, o planeamento financeiro e está ali no topo dos investimentos, porque os investimentos vão-nos dar o fermento, não é? É o que nos vai ainda potenciar mais o nosso dinheiro. Mas as pessoas tendem a pensar que quando querem começar a olhar para o seu dinheiro, e pessoas com profundo desconhecimento da área, querem começar ali a construir a casa pelo telhado, e não é assim, porque tu precisas primeiro de estar organizado, não é? De saber quanto gasta. Primeiro mudar a mentalidade, ir lá às caixinhas e arrumá-las todas. Depois estar organizado financeiramente, planear, não para o gastar, mas sim para o gerir e ainda fazer mais dinheiro. Com o quê? Com os investimentos, sejam eles em imobiliário, seja ele no mercado financeiro, seja ele no que for. Mas ter aqui um pouco de seja ele empreender, porque muitas vezes não passa isso pela cabeça das pessoas que, por exemplo, ganhar um prémio, receber uma herança, estão a ganhar tempo para poderem se dedicar, se calhar, a uma outra área, a um negócio, porque um negócio que é um negócio não começa hoje, no dia seguinte não está a dar rios de dinheiro e estamos a viver à sombra da bananeira do negócio, não é? Uhum. Então, aqui é necessário tempo. E quando se recebe estas boladas, e que não precisam de ser propriamente boladas enormes, mas quando existe aqui esta lufada, este balão de oxigênio, as pessoas pensam em consumir e não como é que eu vou fazer para aumentar isto. Eu tive um professor na universidade que me dizia, professor chinês, e ele dizia muitas vezes, o dinheiro tem de ser fêmea, o dinheiro tem de ser fêmea, tem de fazer mais dinheiro. E aquilo ficou-me na cabeça. Pois é mesmo, porque senão se evapora. É que é mesmo isto, ele senão evapora. Então, em momentos atuais de inflação alta, evapora mesmo, não é? Então, esta coisa de eu quero viver, mas sem ter de olhar para os preços, isso não existe. Eu tenho amigos milionários, não só olham para os preços. Obviamente que não olham da mesma maneira que se calhar quem tem um ordenado mínimo, como é óbvio. Sim. Mas é sempre um assunto, não é? E viver neste quase conto de fadas de só do consumir, eu acredito que nós vemos cá todos para servir aos outros, porque nós não somos seres individuais que estamos aqui fechados dentro da nossa redoma. E se nós não usamos o dinheiro a favor da vida, de servir a vida,
dinheiro é mesmo como, é pôr o dinheiro em chapa quente. Não sei se já disseste a palavra dinheiro. Daqui a palavra dinheiro não sei quantas vezes. Quero acrescentar uma coisa. Não sei se nós já falámos, não sei aqui. Mas nós costumamos chamar que a criação de contas em dia foi muito por muitos fatores, mas nós chamamos de coquetel explosivo, que é a falta de literacia financeira, o tabu cá a falar sobre o dinheiro e agora está-me a faltar a organização São três coisas. Que era aí que eu queria pegar. Na organização financeira eu posso receber 600 mil, 5 mil, 10 mil, se eu não souber gerir, não é? Independentemente da profissão que se tem, desenganem-se, não é por nós, por ser da área de economia, a Andrea da área de gestão e temos de trabalhar na banca, que temos esta forma de estar na vida e perceber o que é que o dinheiro é, efetivamente. Nós estudámos para isso, sempre fomos interessadas, acho que já vinha desde a barriga das nossas mães, já vinha, eu acho que vinha no nosso ADN, na verdade, porque temos vindo a ter provas disso, mas é preciso aprender sobre o tema. E mesmo durante a banca, nós nunca tivemos uma formação, nada, Finanças pessoais, nunca. Toda a nossa atitude perante os clientes, no atendimento que tínhamos, seja ele personalizado ou o que fosse, nós tínhamos outra perspectiva. Por isso é que as pessoas gostavam de ser atendidas por nós, porque víamos a coisa de outro prisma. A pessoa era uma história, tentávamos enquadrar a situação financeira dela, mesmo que isso não era a nossa função. Mas tínhamos ali o bichinho. E muitos dos nossos colegas, por não haver essa formação também, porque é preciso, eu não sei se há ouvintes que trabalham na banca, é duro trabalhar na banca, não é? Só quem lá está sabe o que aquilo é. Não formação para interpretares, por exemplo, o que é um fundo de investimento. A maior parte das pessoas não sabe. Temos que aprender sozinhos. Eu aprendi sozinha a interpretar uma ficha técnica e tudo mais. Tinha mais sensibilidade. Ou seja, existem objetivos comerciais para vender coisas que depois não estamos preparados para vender porque não tivemos o enquadramento daquilo. Tens que te preparar. Tu tens que te preparar. Quem está ali, os nossos colegas tinham que se preparar. Nós éramos autodidatas, não é? Sim, eu e tu. Mas é do género, tenho de vender este bolo, mas eu não faço a mínima ideia que ingredientes é que lá estão. Produtos excelentes, porque tu não vais vender o talho do lado, não é? Tens que vender o teu produto. Para cliente que estava ali, que não podes vender outro, havia produtos com muito potencial, mas o medo de estar a vender um produto que se desconhecia e que até tem risco associado, que nem para eles fariam, porque não sabem, porque não têm essa literacia. Então as pessoas que se enganem que é pelo curso que tiramos, não. É mesmo porque temos que adquirir este conhecimento e perceber. Então, e de onde é que isso vem? Vamos lá fazer aqui um recuar no tempo para as barrigas das vossas mães. Entrem até onde se sentirem confortáveis, mas num caso e noutro, como é que era o dinheiro em família? Para trás. Eu falo em termos de os vossos pais, os vossos avós, como é que isto veio? E aqui, se calhar, existe alguma consequência disso em vocês? E se existe, ela é positiva ou é negativa? De que forma? Como é que há aqui um peso para trás em famílias? Queres começar tu? Posso começar? Bem, eu venho de uma família não muito tradicional, portanto eu nunca vi os meus pais juntos. A minha mãe é refugiada de guerra e veio para Portugal e durante muitos anos, como qualquer refugiada de guerra, acho que teve aquela sensação, eu estou na iminência de voltar para o meu país. Então, e ela veio de uma família com algum dinheiro, mas depois quando chega aqui em Portugal, na década de 70, o que é isto? Mas então aqui não há as coisas que ela no país dela mandava vir dos Estados Unidos e aqui não entra. Então, mas que coisa esquisita, que é isto? E a minha mãe sempre, ela nunca tinha trabalhado, mas a minha avó e o meu avô eram pessoas de negócios e ela sempre se apercebeu dos negócios. Acho que é do feitio dela de ser empreendedora dentro da zero literacia financeira que tinha e de uma mensagem que acho que a minha mãe passou a mim e às minhas irmãs é que se não és tu a fazer, ninguém vai fazer por ti. Ninguém te deve nada.
faz-te à vida. E eu acho que levei isso mesmo muito à letra na minha vida, tanto que aos 16 anos comecei a trabalhar porque sim, porque cheguei ao pé da minha mãe e disse, olha, vou começar a trabalhar ali, está bem, mas eu preciso assinar uma coisa. Sim, porque como eu tenho 16 anos tens de assinar, porque... está bem, tá bem, vai lá. E desde então nunca mais paraste de trabalhar. E desde então nunca mais parei de trabalhar. Já vou 20 e qualquer coisa anos. Não vou dizer mais para não denunciar a idade. Não, mentira. Não tem mal nenhum dizer a idade. Mas eu com 18 anos trabalhava a full time e estava na universidade. Ok. E eu lembro-me de familiares meus perguntarem à minha mãe, mas tu não tens receio que ela deixe a universidade? Porque ela já está a receber um ordenado. Não. Deixar estar. Ela sabe. Ela que faz o caminho dela. O dinheiro era um tema em casa? O dinheiro sempre foi um tema em casa. Na maioria das vezes era a falta dele. Ou a falta dele, não que eu tenha passado por privação de sono, nunca passei fome nem nada disso, mas minha mãe sendo sozinha, havia muito planeamento. Ou seja, as minhas irmãs, mês de setembro, livros, fardas, portanto estava no Material colégio, escolar, tudo. material escolar, essas coisas todas, havia este planeamento. Eu lembro perfeitamente da minha mãe, dentro da pouca escolaridade que tem, não, eu agora estou a fazer o dinheiro para isto, não é? Então o dinheiro do trabalho dela, normal, de segunda a sexta, era para pagar a casa, água, luz e comida. Tudo o resto era de trabalhos que ia fazendo por fora. Isto é para pagar aquilo. E ela dizia uma coisa muito engraçada que é: o meu dinheiro tem tudo de dono. São as tais caixinhas que o pessoal recomenda quando se começa a brincar com perceber para que é que o dinheiro é, não é? Exatamente. Uma caixinha para as férias, uma caixinha para, sei lá, para o computador que queremos ou qualquer coisa. Já tinha essas caixinhas já tinha também. essas caixinhas e isto foi algo que ficou em mim. Ok, mas... E outra coisa que eu dizia é, eu não quero ser bombeira como a minha mãe, porque era sempre aquela sensação de estar a apagar fogos, ou apagar fogos, leia-se apagar despesas, não é? Sim. E era tipo um balão, ok, ganha-se dinheiro para isto, pagou. Então nem havia uma reserva, um fundo de emergência, ou qualquer fundo de emergência qualquer. E eu pensava, não, eu vou fazer diferente. E uma coisa que eu acho que também marcou muito a minha maneira de lidar com o dinheiro é que, ao contrário de haver muitas pessoas que, por exemplo, quando viam ricos, para ser rico daquela maneira, porque teve de enganar alguém. E o que eu pensava é, não, eu vou ser como eles, porque felizmente tive contacto com pessoas com muito património, mas que eram espetaculares. Então, bem, eu quero ser assim. E isso foi uma coisa que pautou muito o meu pensamento. Não está a perceber minimamente do que estamos a falar, mas nós tivemos aqui um problema técnico que nos obrigou a perder aqui uma parte da nossa conversa pré-gravada e por isso estamos aqui hoje para recuperar estes temas e adicionar até uns novos. Bem-vindas novamente aqui à segunda parte do nosso podcast, Tânia e Andreia. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade Obrigada. e a simpatia e pela contribuição, que nesta segunda parte vai ser ainda mais específica e ainda mais contundente sobre o dinheiro. Nós falávamos aqui há pouco sobre um conceito que eu acho muito, muito giro, que é sobre a nossa dificuldade de gerirmos o dinheiro todo num conjunto, não é? Pomos o dinheiro todo num bolo e depois fica muito difícil, principalmente para quem não tem experiência e está a começar a tentar organizar-se com o dinheiro. Há uma ideia muito gira que inclusivamente fisicamente funciona, que é criar caixas para o dinheiro. Caixas podem ser contas à ordem, diferentes, podem ser contas a prazo, podem ser outras coisas. E eu gostava de saber se vocês alguma vez já funcionaram com isto das caixas com o dinheiro, ou se vocês funcionam assim com os vossos clientes dos vossos cursos, os vossos alunos. O que é que vocês querem dizer sobre as caixas e o dinheiro? O que tu foste Claro falar, que não sim. é? Que nós adoramos, nós até chamamos damos o nome milheiro digital, ou o que as pessoas quiserem chamar, porque felizmente
os bancos também já nos proporcionam a ter essas contas, essas gavetinhas, esses milhares, esses envelopes, o que quiserem chamar, que nos permite dividir ali o nosso dinheiro, dar o nome ao nosso dinheiro, e na nossa metodologia nós trazemos mesmo isso. Eu vou começar, e se calhar aqui a Andreia completa o que vou dizer, mas o que nós trazemos, mesmo da nossa experiência pessoal, é olhar para o nosso dinheiro e para o nosso mês, em vez de olhar só para o nosso mês, olhamos para o nosso ano. Temos em atenção aquilo que nós, quanto é que custa a nossa vida num ano. E o que é que isso nos permite ver? Que despesas é que nós vamos ter, que temos ali pontuais e que, na verdade, às vezes as tratamos como imprevistos. E aí ajuda-nos a olhar para o ano todo, e aqui falando um pouco que é calendarizar todas estas despesas e arrumá-las ali nesses milhares. Para além disso, nos nossos objetivos, o nosso fundo de emergência, que é o nosso primeiro patamar de poupança, a compra da casa, por exemplo, ou seja, arrumá-las ali em gavetinhas. Mas eu estou a olhar para a Andrea e sinto que ela quer acrescentar. Não, eu gostava de fazer aqui uma comparação que pode parecer um bocado tosca, mas é pensar, em relação à nossa roupa, nós não pomos a roupa toda no mesmo. Não atiramos tudo para o mesmo sítio. Há um sítio onde temos meias, outro sítio onde temos casacos, outro sítio onde temos t-shirts, outro sítio onde temos calças. Nós não temos tudo misturado. Roupa de inverno e de verão, não está tudo misturado. Está tudo separado pelas necessidades. Então, a mesma coisa eu acho que tem de ser feita em relação ao dinheiro. Porque muitas vezes, quando se olha para, por exemplo, olha-se para uma conta à ordem e tem lá 10.000 euros, mas esse é o dinheiro todo da pessoa, ela não consegue imediatamente perceber desses 10.000 euros qual é o valor que é dinheiro do mês, que valor é que pode ser o seu fundo de emergência, que valor é que pode despender-se para umas férias. Então, nós aconselhamos, e na grande maioria dos bancos já é possível fazer isso, nós chamamos os milhares digitais ou os envelopes digitais. Sim. Há quem faça isso mesmo fisicamente no envelopezinho, mas pá, estamos no século XXI, acho que não é uma coisa que faça muito sentido. E então dividir, ok, na conta à ordem fica o meu dinheiro do mês e depois, se calhar, para as minhas despesas anuais e pontuais, se calhar ficam noutra conta. Se tiver a poupar para algumas férias, para ter o meu fundo de emergência ou o que for, numa outra conta, porque uma vez eu e a Tânia demos este exemplo a uma pessoa que atendemos em consultoria e que tinha cerca de 25.000 euros à ordem. E eu disse assim: então agora de repente vais comprar um telemóvel, custa 1.000 euros. Esse dinheiro que vais usar vais tirar do bolo grande, dos 25.000. Se ele tivesse uma parte é do mês, outra parte é o teu fundo de emergência, outra parte é o que tens já reservado para o teu lazer e bem-estar. Ou tu ias pensar de onde é que eu vou tirar esse dinheiro. Então, a relação que se cria com ter este dinheiro arrumado em caixinhas. A relação e também a tranquilidade em tomar decisões financeiras mais adequadas à tua realidade naquele momento. Não é? Claro. Porque se está tudo no bolso, Pois. tu estavas a falar e eu pensei, o que é que ela vai, que exemplo é que ela vai trazer aqui? Eu não sei se nós falámos, antes de haver aqui o corte nos microfones, mas se falámos sobre a altura em que eu tive um acidente. Eu tive um acidente de carro. Foi muito. Até ficou ótimo, ok? Eu fiquei tudo bem, mas o carro ficou todo espatifado. O meu querido Alberto, que tem nome, tinha, já faleceu. Mas o carro ficou a precisar de uma grande manutenção. E quando veio a fatura, eu pensei, ainda bem. Foi mesmo o arranjo do carro. Foi o arranjo todo, tipo, aquilo foi arranjo, era a volta de 6.000 euros. Eu tinha começado a trabalhar cá em Lisboa e pensei, mas eu respirei fundo e disse, ainda bem que eu tenho este dinheiro, chamado fundo de emergência. Eu não precisei de pedir um empréstimo para comprar um carro novo ou de pedir a alguém para me ajudar para fazer aquilo, porque eu tinha, mas estava de parte, não estava no bolo. Eu, em consciência, pude ir e foi na véspera de ir de férias e fui de férias a seguir. Eu estava tranquila com isso. Isso ajuda-nos, lá está, a ter consciência das nossas decisões
Pois. E depois o que eu fiz imediatamente a seguir foi tentar recuperar esse dinheiro e repor o meu fundo de emergência. Há esta ideia, quando temos tudo no mesmo bolo, de que parece que ele estica, não é? Que dá para tudo, que vamos Sim, tirando sim, e de repente há sempre porque há mais. E é difícil para quem não tem a experiência no dinheiro, perceber que quando está a tirar desse bolo, está a tirar de alguma outra coisa para a qual está a poupar, não é? Estamos a tirar de algum outro sonho nosso, de alguma outra sim, caixa. Se ele estiver organizado e concreto, é mais fácil de gerir isto, não é? Há outro lado também giro sobre isto das caixas, que é a parte da motivação, porque eu acho que psicologicamente tem um efeito muito forte, sabermos que estamos a progredir naquele sonho, não é? Naquele objetivo, sim. e vemos o dinheiro a aparecer naquela conta, não é? Portanto, estamos mais próximos daquele objetivo. Pelo menos se fizermos tudo bem feito, senão estamos cada vez mais longe. Mas a ideia é que as pessoas consigam colocar lá e tenham essa motivação, Sim, porque eu acho que dá mais vontade também, não é? Dá esta noção Claro. de Aliás, isso evolução. é uma das coisas que nós aconselhamos sempre, é que mesmo quem está no início desta jornada e que se calhar está em alguma desorganização financeira, uma das primeiras coisas é abrir uma subconta destas, um milheiro digital e pôr para lá nem que seja 5 ou 10 euros. 5 ou 10 euros toda a gente pode pôr. E ganhar o hábito de todos os meses ir reforçar, mesmo que esteja numa situação financeira muito frágil, nem que seja 2,5 € de reforço, porque é possível fazer isso. As pessoas muitas vezes pensam que essas contas só dá para reforçar se for com 100 € ou com 200 €. Mas já criar este hábito e de perceber, olha, eu já tenho uma conta poupança. Obviamente, ter uma conta poupança com 20 € não dá nenhuma tranquilidade, mas já houve aqui o clique, não é? De eu tenho uma conta poupança, eu tenho como eu reforçar. Eu tenho Uhum, ainda para mais os bancos até já permitem isso, que é nessas subcontas dar-lhes nome. Então, quando estamos no telemóvel a olhar para as nossas contas, conseguimos perceber a conta à ordem e depois a conta que nós chamamos de fundo de emergência ou a conta que lhe chamamos de as próximas férias. E isso é um fator motivador, como estavas a dizer, António. muito bem. E vocês, agora um bocadinho à vossa história. Eu sei que vocês começaram novas, ambas começaram muito novas a relação com o dinheiro, o que é engraçado. Eu acho que isto é capaz de ser importante. Eu hoje acho que isto é uma coisa importante, na nossa vida financeira. Eventualmente ajuda-nos a incorporar isto mais cedo sim, e nós próprios crescemos e eu acho que a nossa personalidade relativamente ao dinheiro fica diferente. Eu também comecei cedo a uhum. minha relação com o dinheiro. Eu sei que vocês começaram cedo. Vocês, quando começaram, e já lá vamos um bocadinho a essa história, um bocadinho, dar aqui uma oportunidade também a perceber a empreendedora por trás da pessoa ligada ao dinheiro. Uhum. Quando começaram já tinham esta noção de caixas do dinheiro ou isto foi algo... Porque eu associo isto... Nós temos um livro na Self que saiu agora que é Um Cão Chamado Dinheiro. E é uma fábula, que basicamente é um cão que ensina uma miúda jovem sobre Uhum. dinheiro. E ele tem os conceitos Giro. muito bem, e um deles é este das caixas, e depois vai daqui para a frente, ele começa por aqui. E eu associo esta parte muito fácil aos jovens, não é? Porque querem comprar isto, querem comprar aquilo, e têm um milheiro para aquela coisa. A minha pergunta é se vocês, quando começaram a relação com o dinheiro, já tinham esta ideia das caixas ou não, e se achavam uma Uhum. ideia gira, e depois partirem um bocadinho para a vossa história, Sim. porque há aqui uns elementos giros. Oh, eu acho que quem nos estiver a ouvir, se já forem pais, não nos levem como exemplo, mas tomem-nos como exemplo, na verdade, de incentivar os filhos a começar a, mesmo que só seja a trabalhar, nem que seja por brincadeira, a perceberem o sentido do dinheiro, olha, fazer uma limonada e vender, ou vender umas pulseiras, começar por aí e depois até ter um part-time, porque isto traz-nos, o que nos trouxe de começar a trabalhar, foi também, para além da experiência profissional e de gerir o nosso primeiro dinheiro, foi perceber como funcionam as pessoas. Como é que eu me vou relacionar com as pessoas? Mas respondendo à tua pergunta primeiro dos milhalheiros, eu, se bem me recordo, não tinha milhalheiros, mas ah, acho que sem saber eu já criava os meus objetivos. Porque é que eu estou a guardar este dinheiro? Era para oferecer presentes? Era para comprar aquele livro que eu queria? Era para ir de férias? Isto já na maioridade. Ou quero ir de Erasmus? Vou juntar este dinheiro. Não tinha essa divisão. Lembro-me que a minha avó guardava em envelopes, ainda hoje o faço em casa.
guardava e sabia para o que era, para o seguro, para isto, para aquilo, não usava, mas também com a atualização dos bancos e de toda a oferta tecnológica que nós tínhamos, fez com que trouxesse isto dos milhares, mas acho que imediatamente já usava. E tu, André, conta-me lá. Conta-nos. Aliás, eu comecei a trabalhar aos 16 anos exatamente porque queria, não foi por uma imposição, mas porque sempre se falou de dinheiro na minha casa, mas nunca lhes faltou nada, mas também nunca sobrava. Então, eu, como boa adolescente, o que eu queria era ténis caros, queria sair à noite, queria roupa nova, queria viajar, queria essas coisas todas, e o que eu pensei foi, não, então vou trabalhar, vou trabalhar, deixa lá ver se eu consigo. E tive sorte, ou trabalhei para ter essa sorte, e consegui com muita facilidade trabalho na altura, Na altura numa loja. ganhava-se bem. E na altura ganhava-se Não, muito bem. sim, em relação a hoje em dia, proporcionalmente, até acho que se ganhava relativamente bem para os padrões portugueses e Sim. em comparação a hoje em dia. Então comecei com um part-time numa loja de shopping e basicamente os meus objetivos era, eu juntava para comprar algumas coisas mais caras, que eu sabia perfeitamente que eu nem tinha lata de pedir aquilo à minha mãe, porque já sabia que ia haver um não redondo. E isto das caixinhas ou Isso. dos envelopes, eu, eu, eu acho que comecei logo a fazer, talvez inconscientemente por ter visto a minha mãe a vida toda, porque uma das carteiras dela era para questões de saúde. Eu fui asmática, não, sou asmática, então durante a minha infância e adolescência, a minha mãe gastava muito dinheiro em médicos, em medicação e tudo mais, e então ela ia reforçando e aquele dinheiro era só para usar para não sei o quê. Eu, olha que engraçado, ela separava o dinheiro e até mesmo o dinheiro que recebia de alguns trabalhos, que ela fazia várias coisas, aquele dinheiro é para aquilo, aquele dinheiro era para aquilo, e ela tinha uma expressão muito engraçada, tem uma expressão muito engraçada que é todo o meu dinheiro tem dono. Isso é giro. Essa é uma parte gira. Olha, tu falaste de uma coisa que eu acho que é muito relevante. Eu sei, porque tenho espiões na vossa vida. Não, não é nada. É porque já falámos disto antes. É porque já falámos antes. Eu sei que falar sobre dinheiro era algo que acontecia nas vossas casas. Também Uhum. acontecia na minha. Tu disseste uma coisa que eu acho que tende a acontecer, não sei se concordas, que tende a acontecer muito mais numa casa onde se fala sobre dinheiro do que numa casa onde os adultos falam de dinheiro e as crianças estão sempre à parte, que é, eu não tinha lata de pedir aquilo, à minha mãe, ou de pedir o que quer que seja. Porquê? Parece-me que, não sei se concordam com isto, mas numa casa onde as crianças não ouvem falar sobre dinheiro, não têm noção, não tem a ver tanto com aquela ideia, embora seja um bocado, que é saber o que custa a ganhar, saber Uhum. o quanto se gasta, saber que poupar é difícil e saber que se calhar certos luxos implicam esforços, não é? E eu lembro-me também, no meu caso, também parecido, que estas coisas que se calhar estavam muito na moda no meu tempo, eu também não tinha a lata de pedir aos meus pais. E eu acho que tem muito a ver, não sei, vocês concordam com isto, tem muito a ver com a consciência que nós já tínhamos quando Consciência. jovens Sim, sobre a sim, dificuldade sim. que o dinheiro representava. Não é que tivéssemos vivido vidas difíceis, porque sei que também vocês não foi especialmente dificuldades verdadeiramente no mau Sim, sentido Sim. sim, da sim, palavra. sim, sim. Mas tem um bocado a ver com isto, Mas, não é? A consciência financeira, que é aquela coisa que é tão difícil e é o princípio de uhum. tudo, foi uma Sim, vantagem nós muito grande ouvir, não eu é? tenho. Foi uma super vantagem perceber as dificuldades e perceber a solução, o que é que se tem que fazer para conseguir melhorar esta situação onde estamos, ou qual é que é aqui o foco. Eu e sei que a André também participámos sempre nessas conversas. Às vezes até de forma ativa, outras só estávamos a ouvir e percebíamos que aquele não era o momento certo, se calhar, para pedir determinada coisa que até gostávamos de fazer, porque não havia dinheiro para o fazer. O que é que se vai fazer para ter esse dinheiro? Ou se por simplesmente não é possível fazê-lo, mas é muito importante. E nós já sentimos isso nos nossos filhos. Eles ainda são pequeninos. Há aqui uma diferença quase de 2 anos entre eles, mas o meu tem 5 anos e já entende algumas. Entende mesmo, porque nós conversamos com ele não como um adulto,
é claro que não vou falar aqui com termos técnicos com o meu filho, mas ele percebe efetivamente o que é preciso, ou seja, para trabalhar, que as coisas custam dinheiro, que exista e tem que haver ali um equilíbrio, que as coisas que a luz se paga, tudo, não é? Porque é preciso. E não naquela. Nós trazemos um pouco, se calhar, na altura, parecemos uns velhos a falar, mas não. Na altura, nós trazemos aqui umas crenças em que desliga a luz, estás a gastar, olha a água, poupa. E aqui um pouco trazer aquela parte da escassez, não é? Que se trazia, que se ouvia ainda, e eu ouvia isso, não é? Aqui nós acho que já mudamos um bocadinho o nosso mindset em explicar mais em vez de cuidado, porque estás a gastar muito, é perceber porquê. Se calhar ser mais explícito nisso, mas é fundamental esta comunicação que se tem em casa e em casal Também também, tem muito a não só ver com os com filhos. qual era a formação financeira dos nossos pais e qual é a nossa, não é? Sim, E tem a ver com outras coisas. De repente Sim. sabemos que se calhar o mais importante não é poupar aqueles cêntimos, mas sim poder ganhar aqueles bastantes euros e aquelas dezenas de euros, não é? Ou não sim. gastar as dezenas de euros que se calhar não dávamos conta, e nós que Pois. temos uma grande consciência financeira, se calhar estamos atentos ao que é um bocadinho aquela regra dos 20-80, não é? Aquela lei de se calhar 20% das coisas importantes são muito pesadas, não é? 20% das coisas são muito pesadas e importantes e se calhar 80% são um bocado irrelevantes para nós. Sim, Mas sim, os meus pais também eram muito do apaga a luz que estás a não gastar. é? Ah, E de sim, isso, facto, eu então que tenho muitas irmãs, e, o meu pai morreu quando era pequena, portanto era só um ordenado em casa. Obviamente que era tudo muito racionado, ou seja, nunca nos faltou nada, mas não há cá desperdício. Isso da luz, da água, do não sei o quê, atenção aos banhos, não sei o quê, papapá. És Mas sócio da uma EDP? coisa, a minha mãe dizia isso, deve ser acionista, ela dizia Acionista. acionista, deve ser acionista da EDP. E quis o destino que as primeiras ações que eu comprei foram da EDP Renováveis. É Oi? engraçado muito isto. bem, Mas vá, muito bem. mas uma coisa gira que hoje em dia vejo que ficou é que a minha mãe, obviamente que nos dizia muito isso, do apaga a luz, olha a água, não fiques um quarto de hora no duche com a água a correr, desliga a água, essas coisas. Mas eu via muitas vezes a minha mãe a dizer, por exemplo, em relação à nossa educação, a minha e a das minhas irmãs, o que é que eu posso fazer para que elas tenham acesso a? Não é tanto a mentalidade: "Ah, coitadinha, eu não posso". O que é que eu tenho de fazer para então, no caso da minha mãe, ela, para além do trabalho dela, tinha uma série de outros trabalhos pontuais que lhe permitiam pagar o colégio onde eu e a minha irmã andámos, hã, de algumas coisas que eram importantes para ela poder nos proporcionar, e eu acho que aqui o pensamento dela não foi de escassez, mas sim de o que é Uhum. que eu tenho de fazer para conseguir, chegar até lá. Proporcionar. Não, e nós Sim. mesmo, E ainda falando aqui. eu acho que isso ficou mesmo, quase cravado na no na forma de pensar de: "Ok, é verdade, eu não posso fazer isto porque agora não tenho dinheiro, então o que é que eu preciso de fazer para ter esse dinheiro? Uhum. E Para não fazer só, esse". o faz-te à vida, não é? E nós trabalhámos e estudámos sempre. Ou seja, Sim, nós começámos a trabalhar aos 16 anos e quando nos conhecemos, depois é que vimos que tínhamos muita coisa em comum. Começámos a trabalhar aos 16 anos, na altura estávamos no secundário, fomos para a universidade e fizemos todos os estudos, até irmos de Erasmus, por acaso nunca tinha pensado nisto, também foste Erasmus, até irmos de Erasmus, sempre a trabalhar. E quando regressámos de Erasmus, a continuar a voltamos a trabalhar. trabalhar. Houve Voltámos a alguma trabalhar. coisa, e se calhar tentar aqui fazer um exercício, houve alguma frase que vos disseram os vossos pais ou outras pessoas na vossa adolescência que vos ficou como lição de vida e que acham que foi determinante para hoje? Se vocês pensarem para trás, surge-vos alguma frase, alguma expressão ou Eu algum tenho isso na ponta comentário? da língua, pá, que é: Chuta, "Ninguém te deve Andreia. nada, ninguém te deve nada". Ninguém te deve nada, vai correr atrás, vai atrás daquilo que quer. Ninguém te deve nada. Quando queres E é uma verdade, coisa, lutas por ela, não esperes que te que te venham trazer proporcionam. Uhum.
de bandeja, porque isso é a história da Cinderela, não é? De repente pumba e vive num castelo. Isso não existe. Isso não existe. E se olharmos para todas as pessoas que tiveram sucesso, e não quero aqui cravar a palavra sucesso à questão de dinheiro, sucesso em alguma área da vida, houve muito trabalho. E toda a gente que tem algum sucesso em alguma coisa está sentado em cima de uma série de fracassos. Porque é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Já vamos um bocadinho a essa parte do empreendedorismo, que eu acho também agir falar sobre a tentativa e Sim. erro. E tu, Tânia, tens uma frase assim Eu não tenho assim no nenhuma tempo? frase, mas o que me lembro sempre era no drama. Tipo, não há drama. Isto aconteceu. Qual é que é a solução? Tanto que eu acho que, e é mais uma coisa que nos liga, eu, a mim e a André, a nossa cabeça ah, ah, trabalha assim de uma forma tão estratégica, e acho que foi disso, foi de nos ensinarem olha, qual é que é o caminho que nós temos que escolher para resolver isto? Sem dramas, tipo, porque se nós estamos na lamúria e só focar no problema, não vamos conseguir sair disto, do que aconteceu. Pois, esta Então ideia acho de... que é Atenção, mesmo. mas atenção, isto é um processo. Sim, Isto é um sim. processo. A Tânia não tanto, mas eu sinto que eu já fui bem mais reclamona, sabes? Não sei o quê, porque isto. A verdade é, isso é só despender energia. O reclamar só por si é só gastarmos energia numa coisa sem ver nenhum sentido de, ok, como é que eu vou mudar isto? Mas isto é um processo. Eu já fui muito mais reclamona do que sou hoje. Hoje em Uhum. dia, Sim, a ok, isso maturidade também aconteceu. nos ajuda, mas eu Claro, acho claro. que isso que nos trazemos da infância ajuda-nos ainda se calhar a acelerar um bocadinho este processo de Sim. não dá, E sim. que frase é que vocês diziam aos vossos filhos, igual ou diferente daquela que ouviram dos vossos pais ou de alguém que vos aconselhou na altura? Tem assim um conselho primário, a primeira grande coisa que gostavam de dizer? Epá, Epá, eu olha, eu pensei, vou dizer uma coisa que diz. não sei se diretamente não tem nada a ver com finanças pessoais, mas que na realidade tudo tem a ver com finanças pessoais, porque tudo na nossa área, na nossa vida, há de tocar em dinheiro em alguma altura. E uma das coisas que a minha mãe me dizia é que eu devia ser mais obediente. E era uma coisa que eu não compreendia. Eu fui educada num colégio de freiras, obediência. Hum, E houve uma vez que eu disse à minha mãe: eu não quero que o meu filho seja obediente. Obediente no sentido de não ter sentido crítico e de Uhum. não. Uma coisa são as regras, regras são regras, não é? Mas de não ter o sentido crítico de questionar o que está a fazer, o que está pensado, pronto. E isso eu acho que é uma coisa que eu faria que eu vou fazer de diferente. Que é não sejas obediente Estimular no sentido a desobediência. tem o teu sentido Sim, sim, claro. crítico, obviamente, mas vamos a ver uma coisa, isto não é ser, não é ser libertino, não é? É a liberdade com responsabilidade, ok? Uhum. É mesmo no sentido de ter sentido crítico e de conseguir, ok, mas isto tem de ser assim, mas tem de ser assim porquê? A mim faz-me sentido fazer assim? Não é porque toda a gente vai que eu vou, ou então se eu vou, eu tenho que perceber porque é que eu vou. E pronto, então tudo o que seja assim um bocadinho mais militar ou aquela educação mais de colégio de freiras e de ordens religiosas é um bocado. Porque é Faz-te assim, mais porque confusão. A obediência cega a obediência sem Uhum. cega é uma questionar. coisa que Sim. me faz. É uma coisa que me faz muita confusão. Tânia, tens Muita algo? confusão. Olha, eu vou falar mais sobre. Não quero dizer que não tenham ensinado isso a gerir as emoções, porque eu, na altura, na quarta classe, usei um aparelho que hoje em dia quase que acho que já nem se usa, mas era assim um arame por fora. Imagina, da quarta ao quinto ano, o que é que os meus pais não me tiveram que preparar para ir para a escola, porque as crianças são cruéis, não é? E eu andei ali, ou andava meio ano com o aparelho assim, ou durante 2 anos, e eu, ok, meio ano, lá vou eu. E acho que isso ajudou-me aqui a criar alguma blindagem contra a maldade que pode haver das outras pessoas, e também outra coisa que vim a aprender em adulto, e é isso que eu tento passar para o meu filho, é entender a outra pessoa, porque é que a outra pessoa está a reagir assim, não achá-la que é como um ataque, mas entender
a personalidade, pá, aquilo ainda é muito pequenino, mas tentar perceber que se calhar não é contra ele, é o que é que se está a passar com aquela pessoa para estar a ter aquela reação. Ou até mesmo tu, porque é que tu estás a ter aqui este ataque de raiva? O que é que tenta-te, porque ninguém nos ensina isso. Em casa tentam fazer o melhor, mas na escola ninguém nos ensinou a gerir estas emoções. Acho que entre aspas, o nosso projeto familiar é isso, é É uma saber grande gerir as verdade. emoções. É uma grande verdade. Eu acho que há um grande foco em tornar as coisas românticas. E aqui falo Sim, românticas no sentido em que são tudo grandes coisas, são tudo grandes emoções. E depois esquecemos daquilo que é útil para estarmos felizes, não é? Que é compreender. sim, Normalmente sim. fala-se mais em perdoar o outro do que compreender o outro. É, Engraçado. é, é. E isto é É que depois olha que tremendamente transformador. o perdoar parece uma coisa cega, Sim. não Parece que é? perdoas porque és boa pessoa, não é? Que és bom, Mas Sim, pois. sim. mas perdoas porque compreendes ou porque queres fingir que és boa pessoa e porque disseram que isso é ser boa pessoa, não é? Eu acho que Pois. aqui o grande trunfo é de facto perdoarmos compreendendo e se às vezes não for possível perdoar, não se perdoa, não tem problema. Sim, Nós não temos sim, que sim. perdoar tudo, não é? Esse Acho que há caminho. limites, é É, caminho. é. Eu acho giro, vocês estão a falar dos vossos filhos, eu tenho um com 14. Que já é outra diferença. E por acaso sempre lhe estimulei o espírito crítico. Então é muito Assim. giro ver como é que ele se torna alguém com uma capacidade de argumentação muito interessante Pois. e com quem tenho enormes conversas hoje em dia já Tão muito, giro. muito, muito estimulantes, que têm a ver com isso, com estimular desde cedo o espírito crítico. Claro que isto depois puxa muito por nós, é preciso estarmos muito preparados, Sim. Isso dá porque um trabalhão, dá um isso dá trabalhão. um Oh, trabalhão, mas pronto, lá está, mas eu acho que isso é estar a preparar para a vida mais do que estar a dar aquelas competências da criança que sabe tocar piano e violão e sabe falar não sei quantas línguas e nananã. Eu acho que é muito mais importante ter sentido crítico, porque depois as competências técnicas, ainda para mais hoje em dia, acaba por ser mais fácil de as adquirir, porque elas também vão mudando, não é? Olha, e o dinheiro também é um sim. bocadinho assim, não é? Na verdade, se É, nós compreendermos e tivermos espírito crítico para olhar para estas coisas, depois é muito mais fácil as Sim. pequenas técnicas e as pequenas coisas onde é que de facto pomos o dinheiro, não é? Tudo isto, o dinheiro não é diferente das outras áreas, não é? As pessoas às vezes fazem um bicho de sete É. cabeças de dinheiro porque é um conceito não tão natural, Uhum. não está tão relacionado com a natureza, porque é uma criação, não é? É uma Sim. representação, é uma representação de valor. O valor não existe, não é? O valor é um Sim. conceito filosófico que não existe, não há nada que tenha valor, nada tem valor. Tem o valor que nós atribuímos, não é? E o dinheiro Claro. tenta representar isso. Então isto é tão artificial que de facto nós temos que criar as ajudas para as pessoas que não o têm tão inato, não é? Em si. Sim. E vocês têm este vosso curso, o SED, a vossa filosofia, Sim. basicamente, onde ajudam um bocadinho as pessoas a lidar com isto, não é? Então vamos lá, eu queria pegar aqui numa coisa. Se Conta-nos. formos falar sobre os vossos alunos ao longo dos anos, há Sim. aqui duas coisas que eu gostava que me comentassem casualmente. Uma tem a ver com quanto desta dificuldade com o dinheiro está relacionado com emoções e equilíbrio emocional. Hum, e gostava de convidar-vos a enumerar as duas coisas mais frequentes, as duas dificuldades mais frequentes com que as pessoas vos aparecem. Como é que elas vêm formatadas e o que é que vocês têm mesmo que desformatar? Quais são as duas coisas Ok. mais poderosas? Então, esta parte emocional, nós já sabemos que o dinheiro é muito emocional, até porque as nossas escolhas também vão muito da emoção, mais da emoção do que da parte racional. Ah, um denominador comum, e nós dizemos sempre isto, é as pessoas que vêm até nós estão num processo de transformação por alguma coisa na vida. Ou porque tiveram um filho, ou porque há um divórcio, ou porque alguém faleceu, ou porque receberam uma herança, ou porque estão numa mudança de carreira, e existe ali um gatilho de eu tenho que melhorar aqui alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Então, todas, é rara a exceção que não está nesse passo de vida ao desenvolvimento pessoal. Nós também estimulamos muito, porque adoramos esse tema do desenvolvimento pessoal e que vêm até nós também por isso, porque estão ali a desconstruir crenças do passado e coisas, bloqueios que têm com o dinheiro e às vezes nem conseguem até mesmo progredir financeiramente e profissionalmente
querem mudar de carreira e não conseguem, por exemplo, passar para o empreendedorismo, porque têm o bloqueio de que, como é que eu vou cobrar à outra pessoa, também por isso, e vêm até nós nessa fase de vida Isso tem muito de transformadora. autoestima. Isso que tu dizes de como é que vou cobrar à outra pessoa tem muito de autoestima também. Sim. Tem Engraçado. muita autoestima. E tem muito também de crenças de quem é educado com aquela coisa, não, isso é para ricos, isso é só para quem tem muito dinheiro, isso é para quem é que vai pagar por isto? A pessoa saber-se cobrar é difícil. Então, E desculpa, diz, os empreendedores são uma boa parte das pessoas que vos chegam, ou os empreendedores iniciantes? não, não, Não é por aí. a grande maioria das pessoas do nosso curso do método SED, método Contas em Dia, SED é Contas em Dia, Uhum. Uhum. são trabalhadores por conta de outrem, mas que de alguma forma querem organizar as contas para pôr um pezinho no empreendedorismo. Sim. E pôr um pé no empreendedorismo e ter as contas completamente desorganizadas é um tiro nos pés. E, portanto, as pessoas têm esta noção. Também há muita gente que chega até nós com aquele mindset de eu vou perceber imenso de investimentos e agora é que o meu dinheiro vai ficar a render e vai começar a brotar por todo lado. E depois é muito curioso, porque nós fazemos questionários no início, no meio e no fim. E é muito curioso que a maioria das pessoas, o módulo que tem mais interesse é o módulo dos investimentos, Uhum. onde tu também tens uma aula de criptomoedas e falamos de vários investimentos. No final, o que as pessoas dizem que foi mais transformador é a parte da organização financeira, que é muito curioso. Porquê? Porque nós, na parte da organização financeira, tentamos desconstruir aqui algumas crenças, depois Uhum. começar a ver para onde é que vai o dinheiro, se calhar começar a organizar em caixinhas e ver que caixas é que estão mais organizadas do que outras. Ah, nós já até temos uma coisa que nós demos o nome de calendário Oh My God, OMG, porque toda a gente que faz aquilo apanha um susto. E então, em vez de ser oh my God do susto, passa a ser o calendário organiza os meus gastos. Ok. E isso é daquelas coisas, provavelmente tem 80% dos alunos dizem que ter feito o calendário Oh My God à séria foi uma coisa completamente transformadora, porque a maioria das pessoas não faz mesmo a mínima ideia de quanto é que gasta ao ano. Voltamos ao que Ah, estávamos a falar há pouco, não é? e, Ao então, início, e outra quando. coisa, O tal planeamento. que eu acho Sim. que depois acaba por ser aqui a parte transformadora, que é importante perceber e é possível à grande maioria das pessoas ter noções básicas, mas boas, de investimentos, mercado financeiro e essas coisas todas. Mas o que nos enriquece é o trabalho. Os investimentos é só um fermento. É só, ok, vamos pôr aqui umas aspas, mas É é um verdade. fermento. Sabes, Agora, eu perco imenso tempo a procurar o melhor investimento, a melhor rentabilidade, não sei o quê, mas para pôr lá 100 euros, se calhar, se eu tivesse esse tempo, eu investisse em ganhar mais dinheiro e depois punha num outro produto que se calhar não ia render tanto, mas era uma quantidade maior de dinheiro, portanto, eu ia receber mais. E é Uhum. este paradigma de não ser pica-taxas, nós no banco chamávamos os pica-taxas, que negociavam à centésima. ok. Mas Não ser deixa-me acrescentar. pica-taxas, mas de ter o foco em ganhar mais dinheiro. Deixa-me acrescentar o que estavas a dizer, pegando aqui falando do método SED, e que aqui a cereja no topo do bolo para as pessoas no final que pensam que eram os investimentos, torna-se organização financeira. E outra coisa, o que nós trazemos para o método SED, que são 7 módulos, é nada mais, nada menos que a nossa experiência pessoal e profissional. Nos últimos 15, 16 anos, Sim. podemos. E então,
nós trazemos muito aquela parte, eu agora não consigo desenhar, não dá para desenhar o quadro, mas aquilo que nós não sabemos, mas que precisamos de saber. Porque as pessoas não fazem ideia, porque nunca se cruzaram, ou só quando dão o erro, quando fazem uma escolha financeira por desconhecimento, o que é que eu faço agora? Então nós trazemos muito para isso, porque falamos de bancos, falamos de crédito, falamos de seguros, falamos de casamento, falamos de N assuntos que são importantes em todas as nossas áreas da vida. Dessas Trazemos para áreas, aqui. dessas áreas que vocês trazem, onde é que vocês sentem que as pessoas estão mais longe do conhecimento? Que as pessoas estão mais, vá, enganadas ou mais, ou menos formadas? Assim, o casamento é um deles, definitivamente. Sem Mas dúvida. Sim, porque sim. as pessoas não sabem, quando tu perguntas o regime de casamento, quem já se casou, é o mais barato, tipo, não fazem ideia das É o mais consequências que isso barato, pode ter. é o O mais comum, recomendável, é o é o recomendado, normal, é o normal. é o normal, é o É o normal. que E está eles por não sabem, defeito. é o que está por É o que defeito. já vem preenchido. Sim, sim. Sim, Esse tema, nota-se que existe muita desinformação, não é? sim. Mas eu tenho em crer que os investimentos é natural que as pessoas não sabem e é um Mas é mundo talvez mais também. fácil, não é? Porque se calhar é aquilo que as pessoas já sabem que não sabem. Sim, sim, sim. E por isso acham que é isso que precisam de aprender, não é? Mas Pois, depois há Uhum. todo o resto que é o que realmente importa, pois. que é o que é que eles têm andado a fazer menos bem, que tem a ver com a tal Sim, e organização outra que vocês coisa que trazem, não agora é? me estou a lembrar, que é que nós também estimulamos muito isso, que é porque é que queres investir? Qual é o objetivo que tu queres atingir? Onde é que tu queres chegar? As pessoas sentem-se perdidas em perceber efetivamente qual é que é o objetivo delas. Eu quero comprar uma casa. Quanto é que isso me vai custar? Quanto é que eu me preciso preparar financeiramente para isso? Eu quero me reformar antecipadamente? Quanto é que eu preciso? Porque torna-se assim um pouco, vou investir por investir, ou fiz um PPR, ou investi no ETF, ou até tem Ou criptomoedas. até mesmo, felizmente já se fala mais nisso no FIRE, mas nós até vemos aqui alguns objetivos de FIRE, nós sabemos que na realidade aquilo não está nada ajustado A à realidade, sim. realidade da pessoa, ok? E o FIRE tem uma série de fragilidades, mas Uhum. pronto, parece assim um sonho Parece cor-de-rosa. que coloca as coisas em gavetas que as pessoas conseguem compreender, não é? Mas na Sim, verdade aquilo Sim. depois, na verdade é outra coisa também. Eu também é, é, concordo um bocado com é, isso. é. Acham que as pessoas É. perguntam poucos porquês a si próprias? A pergunta. E é outra coisa que nós estimulamos, é sejam críticos com isso, porque as pessoas vêm até nós, alguns, e que depois mudam um pouco, que é à procura da receita mágica. Nós não damos. Nós não a temos. Vocês é que descobrem, nós costumamos dizer, não são as cartas que dão, mas os números. Aqui neste caso, é os números é que vão responder àquilo que vocês querem. E depois de terem o conhecimento no que diz respeito aos créditos, aos seguros, tudo o que requer uma decisão a longo prazo nossa financeira, nós vamos conseguir ter consciência da decisão que vamos ter, não é? Ah, pelo nosso conhecimento, não é? Perguntam-nos assim: este PPR, o que é que achas entre este risco e aquele? Epá, vai estudar. Nós demos isto assim, assim. Vai fazendo um check. O que é que faz mais sentido para ti? Não é a Tânia, é a Andreia, que vai dizer qual é que é o melhor ETF, ah, PPR, Não, o que porque, for, ou depois repara, até prazo. isto ficar à espera da dica, é ficar refém da opinião de uma pessoa, não é? Esta é a minha total opinião, tanto que uma das coisas que nós não fazemos de todo e perguntam-nos muito, então, mas quais são as ações que investem? Quais são as criptomoedas? Quais são os ETFs, o PPR, o que for? E nós não dizemos, não é por arrogância, nem é por nada disso, é porque nós sabemos perfeitamente que lá no inconsciente da pessoa, o que ela pensa é: se a Andreia ou a Tânia ou o António escolheram aquilo é porque aquilo é muito bom, então eu É, vou fazer também. Então, Só sim. que não se sabe o porquê daquilo. Então, não é? E o que nós tentamos, olha, o que nós tentamos pôr às pessoas é dar conhecimento e sentido crítico. Sim, E sentido sim. crítico. E só para terminar aqui, se calhar, a parte do método SED, outras coisas, algo também transformador na parte do crédito de habitação. As pessoas, a compra da casa é o mais emocional. E Super a maior parte dos emocionante. portugueses não consegue comprar uma casa a pronto. É o que é.
e precisa de crédito de habitação. E o que é que toma, o que é que quer? Que se resolva o mais rápido possível, independentemente das condições. Epá, eu nem quero saber os seguros, nem sei o que é que tem. O que é que nós temos vindo a ver? Pessoas que já têm crédito de habitação, depois de fazerem o curso, conseguem poupanças a longo prazo superiores a 20 mil euros. Por escolhas, porque depois vão fazer a gestão do seu crédito de habitação da melhor maneira. Elas já vão saber que perguntas têm que fazer junto do banco ou do intermediário de crédito. Mas existe flexibilidade nos bancos para transformar esses créditos? Ou estamos a falar de elas só vão fazer o crédito depois, nestes exemplos que estás a Não, dar? existe flexibilidade. As pessoas podem fazer transferência, podem Ok. conseguir junto do banco, podem fazer transferência e Para outro normalmente banco. o Para grande outro peso, banco. ao contrário do que as pessoas pensam que é só o spread que conta, o grande peso são os seguros. E aí Sim. é que está a poupança. Então é perceber, fazer contas. Mesmo que me aumente o spread, mas eu tenho os seguros fora, se calhar. Então aí também temos muitas pessoas que Olha, têm. deixa-me só para Sim. realizar aqui a conversa. Houve, nesta última turma, um aluno que tinha já daqueles spreads que já não se fazem hoje em dia, de 0,45. Portanto, óbvio, o que é que toda a gente lhe dizia? Esquece, não vais conseguir condições melhores em lado nenhum. E realmente, olhando para o spread, não ia conseguir de maneira nenhuma melhores condições. Mas começou a olhar para os seguros. Então, qual foi aqui a estratégia? Mudou para um banco com um spread de 0,70, mas que lhe Ok. permitia fazer os seguros fora. Fora. E Uhum. no caso dele, até ao final do empréstimo, que também não era muito, são mais 15 anos, eram perto de 18 mil euros de poupança. Ok, incrível. Isto é o quê? Isto é a inteligência financeira. Que eu não Sim. posso olhar só para o spread, eu tenho de fazer contas. O que é que tudo o resto implica? Os seguros, Uhum. é o mais barato de forma cega? Não, não é, porque se calhar, e não vou estar aqui a falar em segurez, mas ter um IAD ou ITP não é a mesma coisa. Então, é ter esta inteligência financeira de saber decidir em consciência. E nós Ok. estimulamos muito isso, para que não se fique refém da opinião alheia, porque na opinião alheia desse nosso aluno, ai, credo, tu não vais conseguir isso, melhor que isso é banco nenhum. Mas depois ele fez as Pois. contas e mostrou-nos as contas, e então, estás a ver? Fizeste as contas e poupaste dinheiro. Mas isto dá trabalho. Pois dá. Pois dá. Dá trabalho e as pessoas vão mais facilmente à procura daquela dica financeira, não é? E ir atrás da imitação. É giro porque, eventualmente, as pessoas querem independência financeira, mas na verdade querem o conforto da dependência financeira, que é É isso mesmo. É isso. o que é que eu devo investir, diz-me tu. Isto é total dependência financeira, mas É, acham que estão a caminho da independência financeira nessa pergunta, não é? E não tem mal é, nenhum não. achar isso só tem a ver com o processo de aprendizagem, mas de facto é Sim. uma armadilha, não é? Por falar em armadilhas, tenho aqui uma sequência de perguntas que eu gostava de acelerar Conta. convosco e Sim. vai ser um rundown de pergunta rápida, resposta mais rápido possível, tentar responder Ok. numa frase, Ok. Uhum. cada uma de vocês a este rundown, Ora ok? lá. Então, primeira pergunta: qual foi o maior risco financeiro que já tomaram e como é que lidam com isso hoje? Olha, a mim foi vender a minha casa, mudei-me de Lisboa para Braga, por questões financeiras, ou seja, para ter mais qualidade de vida, deixar de ter encargos. E qual é que foi esse risco? Também emocional, falando aqui das emoções, porque é uma mudança, vim para uma cidade onde não tenho família, só tenho alguns amigos, todas as mudanças custam e tem um processo. E eu podia ter ficado mais rica em termos monetários, mas mais pobre em termos emocionais. Por isso considero que tenha sido o meu risco financeiro maior, mas estou muito contente com este desafio que me propus a mim e à minha família. E tu, Bem, Andréia, queres responder? sim, eu sempre fui uma pessoa que gostava, que gosto muito de parar as coisas e planear e tudo mais. Foi um momento em que eu saí de um dos bancos em que trabalhei e foi exatamente nesse momento que eu e o meu marido arrendámos casa pela primeira vez. Por isso, era só o ordenado dele. É verdade que eu tinha uma fundo de emergências, meus investimentos, mas
para uma pessoa que gosta muito de preparar as coisas e ter as coisas todas muito organizadas, este, este marco de ir viver com o namorado, que depois se transformou em marido, sem trabalho, foi assim, acho que foi um risco financeiro. Muito bem. Mas correu super bem. Então, 2. Quais são as maiores armadilhas financeiras? Digam uma. Cada uma só pode dizer uma armadilha financeira que as pessoas Ok. precisam de evitar. Eu digo as fraudes, digo aqui o desconhecimento, ou seja, estarem atentos a links, a publicidades que não vêm da própria entidade. Fraude, uma grande armadilha. Porque aqui vem a ganância, não é? Então, ninguém dá a ninguém. Pronto, eu acho que é o eu mereço. Eu trabalho tanto, não, está bem, eu mereço, é só este mês, é só. Eu acho que isto é enganar, é tapar, mandar-nos areia para os olhos, de forma consciente, e eu acho que isto é quase uma infantilização na fase adulta, de eu estou sempre a merecer alguma coisinha, não é? E às vezes parece que nos refugiamos no facto de trabalharmos tanto, para cometer alguns erros financeiros. O que é que dirias a alguém que planeia agora comprar uma casa? O que é que dizer? Faz contas? Faz contas. Vê quanto é que vais ter que pagar de impostos, vê que se a prestação alteraste não for taxa fixa, que impacto é que isso vai ter no teu orçamento. Percebe efetivamente qual é a zona, se é realmente aquela zona onde tu queres viver, tudo mais. Mas contas, números, Exceis, faça contas. E E pronto. eu diria aqui porque é que eu estou a comprar, porque é que eu quero comprar a casa, é Sim. porque e ali é porque sempre foi o meu sonho ou é porque ah, já estão à espera que eu vá fazer isso, é que seja natural, eu agora, com esta idade, compro uma casa no sítio X, né? Será que há alguma alternativa? Será que eu posso mudar de cidade? Será que eu posso mudar de país? Será que eu posso. Não sei. Boa, Eh, boa. Olha, que conselho é que davas a alguém que está agora com vontade de pagar as suas dívidas, de reduzir a sua dívida? Listar as dívidas todas, perceber qual é a mais cara e fazer um plano de ação. O que é que eu. Primeiro tem que estar organizado financeiramente, efetivamente, para perceber do dinheiro todo que tem, qual é aquele que vai canalizar para começar a pagar essas dívidas e deixar de usar cartão de crédito, essas coisas. E não há dívidas para pagar dívidas, ok? Pois. O que eu diria é um bocadinho o, o que é que aconteceu para eu chegar a esse ponto. Para que não aconteça no futuro. Foi ali algum Uhum. gatilho, foi algum episódio ah, pontual ou foi, epá, e de repente abri os olhos um dia e já estava super endividado. O que é que aconteceu efetivamente? É importante este autoconhecimento financeiro para perceber o que é que. Porque muitas vezes são anos e anos e anos de viver acima das possibilidades quando nem se tem noção disso. E a dívida veio Pois, de algum lado, não é? Quando foi sim. criada, veio de algum lado. Hoje vive-se muito este FOMO, este Fear of Missing Out, este medo de estar a perder aquela oportunidade, aquela coisa nos investimentos, toda a gente fala disso. Qual é o primeiro conselho que queres dar a uma pessoa para lidar com esta ansiedade financeira? Olha, aqui agora trocamos os papéis, é o autoconhecimento. É tipo, nada melhor, ninguém melhor do que tu para saberes a escolha que vais fazer. Então eu vou fazer aqui, nós temos um momento de parar para pensar. Estou aqui, estou aqui with the flow, no FOMO, mas ai, eu vou ter que parar e ver se é isto que eu quero realmente para mim. Que sentido é que isto faz? Que objetivo é que eu vou atingir com esta decisão que eu vou ter? Que implicações vai ter no futuro? Questionarem-se mesmo. O tal espírito crítico que nós falávamos há pouco, fazerem isso. E tu, Silvana André, conte-me lá. O que é que eu diria em relação a. Eu acho Ansiedade. que esta ansiedade, na grande maioria das vezes, vem de querer seguir a manada. E é ter uma coisa que, por acaso, sempre ouvi muito
na minha festa, mãe, mas toda a gente vai e eu não vou, está bem, tu não és toda a gente. Então, pois eu não sou toda a gente. Então, se está toda a gente a ir para lá, mas estou a ir para cá, para lá porquê? Ou seja, isto em relação aos investimentos e tudo mais, Aprofundar porquê? os porquês. Sim, sim. Aprofundar os nossos porquês. Então, e o que dizer a alguém que quer deixar o seu emprego atual? Seja para um projeto, seja por outro motivo. Olha, eu vou responder outra vez, fazer as contas, não é? É essencial perceber como é que eu posso viver sem um rendimento, porque eu posso sair de um trabalho e não ter logo, e neste caso, se eu for empreender, eu posso não conseguir faturar logo no próximo mês. Então, o que é que vai pagar as minhas contas? Saber efetivamente isso, fazer aqui, estar organizado financeiramente e depois, quando eu tomo a decisão de sair, porque eu posso financeiramente também levar essa conduta para o meu negócio e não misturar as contas. Ok? E tu, Andreia? Diz-me. Diz-nos. Diz-nos. Eu acho que tem de se fazer sempre as coisas com. Tu falaste da parte das contas, eu vou fazer. Sim, É sempre fazer as coisas com base nos nossos valores e não porque está na moda ou porque eu sei que esta área está a dar imenso dinheiro, mas esta área, a minha até nem me diz nada. Eu acho que isso é meio caminho andado para não ser uma coisa sustentável a longo prazo. Portanto, eu acho que tem de ser efetivamente alguma coisa, não perder a sua autenticidade e, e pôr uma coisa na cabeça, que empreender é verdade que fica sem teto de, de rendimentos. Ou seja, se eu sim. trabalhar numa empresa, eu tenho um teto de rendimentos. Quando se está a empreender, deixamos de ter isso. Mas acho que com facilidade se entra no rã-rã do trabalho por conta de outrem e, pronto, eu acho que é necessário ter ali antes de sair totalmente, estar ali a fazer um caminho do meio, que é já estar com uma perninha, se for possível, não é? Às vezes contratualmente não é. Estar com uma perninha já no empreendedorismo, já a ver quais são as dores, depois de uma dor vem outra, depois de uma dor vem outra, e é sempre assim. Então, antes de passar aqui à fase final do nosso podcast, onde eu vos vou convidar a um momento um bocadinho mais de profundidade, espero Uau, eu, umas cartas. com umas cartinhas para brincarmos, gostava de vos perguntar, uma e outra, se querem deixar alguma mensagem, alguma recomendação, alguma coisa que gostassem de partilhar com Ai, pessoas sim. do nosso podcast, que fosse. Isto é o momento em que eu posso cantar. Eu nasci assim, eu cresci assim. Trazemos algumas músicas que é para. Não vou cantar, mas o Eu Nasci Assim, ou É para Amanhã, da Tony Variações. Nós, entre aspas, brincamos um pouco com isso e trazemos esse conteúdo para partilhar com as pessoas que nos seguem, para lhes lembrar de que existem outros horizontes, para não estarem ali dentro da toca ou com a cabeça, tipo com as avestruzes, com a cabeça ali debaixo da terra e não quer perceber o que é que se passa à volta. Passem para a ação. Não achem que tenham tempo. Nós também partilhamos sempre isso. O maior erro das finanças pessoais é achar que temos tempo. Eu até ouvi o podcast com a Tânia, com a André e com o António, mas eu agora vou de férias, eu logo faço. Se calhar em setembro escrevo os meus novos objetivos e faço. É um erro. O tempo nós não vamos recuperar. E o dinheiro sim. Por isso, passem para a ação. Façam. Olha, nem parece. O que eu ia dizer está completamente alinhado, que é Conta. pensarmos numa coisa, nunca vamos ser tão jovens como somos ao dia de hoje. Portanto, independentemente da idade, quem nos estiver a ouvir, mais novos, mais velhos, se eu soubesse isso quando eu tinha 20 anos, se eu soubesse isso quando eu tinha 30 anos. Não, façam agora, mudem agora, 1%, e, e, e tirar aqui esta quase esta ideia, que eu não sei se vocês concordam, às vezes dá um bocado a sensação que se é para começar a investir é porque é para ser o melhor, não sei o quê, é para ser.
Se é para começar algum desporto, é porque é para ser já o Cristiano Ronaldo. Epá, não. Comparem-se com quem eram há 1 ano e há 2 anos e superem-se. Isto pode parecer uma conversa mesmo quase filosófica, mas isto acaba por ser também uma motivação para os outros. E nós estarmos também, Sim. nós temos se calhar pequenas inspirações para os outros, acho que acaba por sermos todos melhores, porque nós não, isoladamente, sozinhos, nós não vamos a lado nenhum, não somos nada, por isso acho que seria por aí. Então, muito obrigado pela vossa partilha. Acho extremamente Obrigada. enriquecedor. Agora vamos enriquecer as pessoas com aqui umas brincadeiras. Eu vou Força tirar aqui lá. umas Bora lá. cartinhas. Eu não sei bem o que vou perguntar. Ok. Se forem coisas desconfortáveis, vocês vão dizer que não se sentem confortáveis. Está tudo bem, Passo. vamos Dizemos continuando. passo. Passe, podem passar. E eu vou lançar aqui uma pergunta para o ar. Responde quem quiser primeiro e continuamos a partir daí. Ahm, no final temos aqui uma surpresa para os nossos ouvintes, portanto não saiam daqui só porque isto é diferente. Esperem até ao fim, porque temos aqui uma surpresa para os ouvintes, sobre vocês, sobre a nossa comunidade e sobre o vosso curso, Uhum. é óbvio. Então, a primeira pergunta é: se qual é a uma coisa, aquela coisa que te muda o dia, que te transforma o dia e que te faz começar bem o dia? Aquela coisa que te faz começar o dia da maneira certa, com a Ai, energia eu certa. agora até respirei. Se eu tivesse a respirar bem, até ter. Epá, a minha é levantar cedo. É eu acordar sem o despertador e está tudo bem. Tipo, aquela sensação de não estou com pressa, não vou correr contra o tempo, é o levantar cedo sem despertador. Porque eu adoro isso. Sinto bem. É essa coisa. Eu, Acho que eu, eu não adoro, respondendo, eu não adoro acordar cedo. Não sou tão com as galinhas como a Tânia. não és tão Mas, madrugadora. não. Mas o acordar sem o despertador dá-me uma grande sensação de liberdade. Ah, e o acordar sem despertador e já ter um plano para o meu dia. Mas é um plano, não é uma agenda cheia. É, ok, hoje eu vou fazer isto e vou ter X tempo para mim, para a minha família. Ou seja, não ser um dia freestyle. Uhum. Isso é uma coisa que, pronto, nós como somos fãs de planeamento, e agora vou falar no meu caso, como sou fã de planeamento, isso é uma coisa que quando acordo sem despertador, se não tivesse tido uma noite que o meu filho acordou 200 vezes, uma pessoa É. começa logo bem o dia. Outra. Próximo. Esta engraçado, é relacionada. Qual é a vosso nível de dificuldade, e aqui encaixa bem porque são empreendedoras, qual é o vosso nível de dificuldade de desligar do trabalho? Conseguem desligar totalmente do trabalho? Se sim, como é que o fazem? Olha, a 100% estaria a mentir. Não. Até na meditação, às vezes a Andreia vem-me aqui à cabeça, que é impressionante, tu sabes? Ah, mas isso também é um processo e aprende-se, olha, deixa vir, vamos falar. Ah, a 100% não é importante. E nós passamos por uma altura de trabalho muito intenso no final do ano passado, 2022, que nos ajudou a perceber que temos que dizer que não. Que não. É preciso dizer não e para, porque a cabeça não para e nós sabemos que se não estivermos bem mentalmente, dificilmente vamos estar bem fisicamente e com energia. Então aqui o segredo para desligar é um pouco o que a André estava a dizer. Se tivermos o dia planeado e sabemos que aquele banco de horas nós vamos estar mais disponíveis para nós ou para a nossa família para fazer o que seja, e podemos descansadas estar meio que 70% desligadas, porque a 100% não estamos. A natureza também ajuda bastante isso, tipo, sei lá, quem gosta de mar ir para o mar, quem gosta de ir para a floresta vai para a floresta, isso também ajuda.
Mas estaria a mentir se fosse a 100%, porque não? Eu acho que, bem, isso é um processo. Nós não somos empreendedoras assim há tanto tempo. Aliás, somos umas Sim. empreendedoras bebés. O Contas em Sim. Dia tem 2 anos e meio, praticamente. Ahm, eu posso dizer que tenho a sorte de ter uma sócia que me permite que eu fique descansada de estar um bocadinho mais desligada. E a Tânia é a mesma coisa. Mas a 100% acho que ainda não consegui. E eu acho que isto também vem de algumas crenças que se romantiza o trabalhar muito até tarde, estar sempre a trabalhar, e então parece que é um pouco demonizar o descanso. Eu pelo menos sinto Sim. isso. Eu tenho uma Uhum. péssima. Fiquei agora a saber que tenho uma péssima relação com o descanso. Por ter no final do ano passado ter chegado a uns níveis grandes de trabalho e de exaustão, e depois o início deste ano também a mesma coisa com outros projetos e tudo mais. E então saber estabelecer limites é importante. Mas, Sim. mas a 100% ainda não. Pode ser que daqui a uns tempos Uhum. falamos. Pode ser que, não sei, diz-nos tu, António, tu já estás nesta vida há mais tempo. Sim, deixa-me tentar. É uma mistura do sim, é possível. Nem sempre quero, porque funciono descobri uma própria forma de funcionar que tem muito a ver com a minha natureza, que é eu gosto de funcionar ligado ao meu negócio, mas o meu negócio é muito eu próprio, eu vivo Pois. muito o que faço, ah, mas consigo desligar a 100% em algumas coisas que eu descobri ao longo do tempo. Talvez não nos Uhum. primeiros 2, 3 anos, 4, 5 iniciais Pois. da empresa, se calhar também não tinha esse método, construí-o muito mais tarde. Uhum. Mas sim, tenho alguns momentos, mas gosto muito de regressar ao meu universo, porque é onde eu me sinto bem. É o Ah, nosso combustível, não é? Porque gostamos mesmo daquilo alimenta-me. que estamos a fazer. Então, terminar com esta última pergunta, e ainda por cima parece-me forte. O que é que nos Agora, faz sentir pior, falhar ou não tentar? O que é que te Falhar ou faz não sentir tentar. pior? não tentar. Não tentar. Não tentar é o pior. E depois é assim, nós temos, o nosso sobrenome podia ser fazer. Porque é assim, põe-nos uma ideia e nós, como é que vamos aí fazer? É o não tentar. Aquela coisa de, epá, nem sequer tentei fazer aquilo. Falhar é assumir e a maturidade traz-nos isso, não é? Os erros que vêm, só quem não põe a mão na massa é que não pode falhar, não é? E aí é assumir as consequências, o que se fez, não é? Somos adultos. Agora não tentar. Não, isso é daquelas coisas, o não tentar é ficar no mesmo sítio. E quem fica no mesmo sítio não fica no mesmo sítio, fica para trás. Então, Sim, hum, o Dói mais. não tentar, eu vai, acho que é uma coisa mesmo, é muito pesado. É muito pesado porque eu é. acho que isso traz um arrependimento, pelo menos para nós, acho que aí fala até no Sim, plural. hum, há muitas pessoas que falam na lei da atração, do não sei quê. Isso pode ser tudo verdade, ah, ou as pessoas podem acreditar. Nós acreditamos muito na lei da ação. Não me vale nada pensar, pensar, pensar e depois não tentar fazer. Se eu não tento fazer, sim, não estou a agir. Não vem ter contigo, não é? Sim. é. Olha, muito obrigado pela vossa presença aqui no meu podcast. Obrigada. Fico feliz por ter-vos aqui. Acho que trouxemos contribuições muito interessantes. Acho que apresentámos duas pessoas que me parecem ter valor e, por sinal, também não os tinha convidado para estar aqui. São muito divertidas também, deixem-me dizer-vos desde já. Obrigada. Fica também aqui os nossos ouvintes convidados a conhecer as contas em dia, a nossa comunidade do Discord do podcast do António Vilaça Pacheco, o Bitcoin Talks, que toda a gente já conhece, que anda por aqui.
vai ter o prazer de receber estas duas nossas convidadas durante uma semana. Vai estar exclusivo para a nossa comunidade a responder e a comentar questões dentro do nosso grupo. Portanto, se queres fazer parte desta brincadeira com a Tânia e a Andreia e ainda não pertences à comunidade, aproveita, adere à comunidade, porque ainda vais a tempo de trocar aqui umas palavras com elas. Como é óbvio, se não conheces o trabalho da Andreia e da Tânia, vai também ao site das Contas em Dia. Querem deixar aqui o vosso contacto para que as pessoas vos sigam? Podem ir ao Instagram também, não é? @contas.emdia, ponto em dia, e disse em dia 2 vezes. Contas em dia Vamos com lá, vamos pontos. lá. Os Arroba- pontos. Contas. Contas.em.dia. Perfeito. E descubram o trabalho delas, que têm vindo a fazer na área das finanças pessoais. Por hoje, creio que é tudo. E para a semana estamos cá com mais episódios e mais informação financeira e não só, para toda a gente. Obrigado e até para a semana. Olá a todos, bem-vindos a esta rúbrica sobre livros dentro do podcast a que já estão habituados, este Bitcoin Talks de literacia financeira. Eu hoje gostava de trazer-vos aqui um livro que para mim é claramente um game changer naquilo que diz respeito aos livros de finanças pessoais. É um livro que a Self publica este mês, Um Cão Chamado Dinheiro, do autor Bodo Schaefer. Este livro é claramente um livro para todas as idades. É um livro de um dos maiores coaches financeiros europeus. É um dos maiores best-sellers da Europa. Tem mais de 3 milhões de exemplares vendidos na Europa. E aquilo que o Bodo Schaefer faz aqui é um caminho que nos prepara para o seu segundo livro. Muita gente já conhecerá o Bodo Schaefer do outro livro que a Self publicou há uns anos atrás, O Caminho para a Liberdade Financeira, que aliás é um dos livros mais usados em Portugal para toda esta dinâmica do FIRE, para querermos viver das nossas poupanças ou vivendo de rendimentos passivos. No caso deste livro, é um livro diferente, é um livro que eu recomendaria a todos os pais que querem ver os seus filhos aprender sobre dinheiro numa idade cedo na sua vida, portanto numa idade mais tenra, digamos assim. Aquilo que eu acho fantástico no livro, em primeiro lugar, trata-se de uma fábula. Portanto, isto não é um livro técnico, é uma fábula onde existem vários personagens. Uma delas, portanto, este cão, que vocês podem ver aqui na imagem, muito engraçado. O cão chama-se Money, chama-se Dinheiro, e é uma história muito engraçada que leva uma jovem rapariga, que começa a aprender sobre dinheiro com um cão que é fantástico e que tem talentos especiais. Eu vou-vos falar um bocadinho deste livro hoje, mas gostaria também de repetidamente voltar aqui a mencionar no livro. Aquilo que eu acho engraçado no livro é que se trata de uma fábula, portanto não é um livro técnico, não é um livro que tenha tabelas, que tenha exercícios, que tenha esse lado prático. É um livro que é uma história contada e que basicamente é a história sobre como é que todos nós temos que lidar com o dinheiro, sendo que o dinheiro não é uma coisa que nos foi ensinada na escola. Então é uma história de uma menina que se depara com as questões financeiras dos pais, que percebe as dificuldades financeiras, mas que tem sonhos, quer cumprir os seus sonhos, e para os sonhos ela começa a perceber cedo na vida que o dinheiro é uma coisa importante, que o dinheiro é algo que ela deve apresentar como importante nos pilares da sua vida, que ela deve compreender como algo importante desde cedo na vida. Ele tem vários personagens engraçadas. Nós nos próximos episódios vamos fazer aqui uma pequena visita ao interior do livro para trazer aqui uma partilha mais de maior valor sobre o interior, mas hoje gostava de deixar esta partilha feita. Conheçam o livro, tenham a oportunidade de olhar para ele, e quem quiser pode aproveitar um código de desconto, AVP Dinheiro, para ter um código de desconto neste livro do Bodo Schaefer, que já podem encontrar à venda na loja da Editora Self. editoraself.pt é o website que vocês precisam de visitar, e quando completarem, ou se decidirem completar a vossa compra, usem o código de desconto desta nossa comunidade. Fica aqui a sugestão. Para a semana preparem-se, porque eu vou trazer algumas partilhas do interior do livro também, e vamos estar aqui a brincar com este conteúdo, que eu acho que é fundamental partilharem com os vossos filhos também. Pensem nisto e vamos aprender todos um bocadinho mais sobre finanças e sobre dinheiro. Até para a semana.